noite, rapaziada. Seja bem-vindo para mais um episódio, porque o podcast é da Imaculada, né? Antes da gente iniciar esse vídeo, antes da gente apresentar a nossa convidada, que a gente já falou dela um pouquinho dela nos stories, todo mundo já tá sabendo, mas a gente faz aquele suspense, aquele draminha por enquanto, né? Mas antes da gente iniciar, pedir para vocês curtirem esse vídeo, se inscreverem, compartilha, manda para todo mundo que vocês acham que deveria assistir, alguém que vocês estejam sentindo, eu deveria mandar para alguma pessoa. Então mande, não tenha vergonha, compartilhe esse vídeo, curte, se inscreve, é muito importante pra gente, é muito importante para essa missão que a gente tá querendo evangelizar através do YouTube, através da internet, né? E o Gui, toda vez ele traz um intercessor pra gente, né? Uma missão que o Johnny sugeriu pra você, né, Gui? E hoje o Gui escolheu um santo intercessor. Quem que é hoje, Gui? Hoje é o São Sebastião. Ele nasceu na França, então ele era francês. Porém, ainda jovem, criança, ele se mudou para a Itália, para Milão, com seu pai. Isso, sua mãe, se eu não me engano, com sua família, né? E o pai dele era militar, só que eles eram cristãos. Só que foi no século IV, se eu não me engano, que ele... Caramba, bastante tempo. Faz bastante tempo. Uhum. Que ele era cristão, porém ele se tornou um soldado romano. Porque falam que ele se tornou soldado romano com o intuito de ajudar os cristãos que estavam presos. Então, no tempo que ele estava servindo, ele estava ajudando os cristãos que estavam sendo presos, torturados. Ele se tornou capitão e ajudava isso. Sim. Porém, descobriram que ele estava fazendo isso, aí por isso que da imagem ele está amarrado num tronco, que amarraram ele numa pilastra e deram flechada nele. Que esse é o santo das flechadas das no flechas. corpo. Uhum. Porém, deixaram ele amarrado para morrer e veio uma moça e viu que ele estava vivo ainda, tirou e cuidou dele. Ele voltou a se apresentar para evangelizar e pegaram ele de novo e mataram e jogaram ele para a pessoa não encontrar o corpo dele. Aí na história relata que ele apareceu para a moça, para a mesma moça que curou dele, e falou que ele, aonde estava o corpo, encontraram, ele foi sepultado nas catacumbas, que hoje é a Catedral de São Sebastião. Onde eram as catacumbas? Onde eram as catacumbas que ele foi enterrado. Sim. No terreno dessa moça é a catedral dele hoje em dia. E ele foi demais, ele resistiu e ele salvou muita gente, falam. E Sim. por isso da imagem, ele resistiu às flechadas e foi um grande homem. Ô Gui, e o São Sebastião, ele é um intercessor de qual causa? No caso, assim, tipo... Nossa, agora você me pegou. É. Né? Eu não me lembro. Mas ele tem uma causa, mas... Ele é intercessor de alguma causa ele específica. É alguma causa, mas agora em si fugiu. Mas então eu vou pedir... Ô Johnny, depois você dá uma pesquisada aí pra gente, tá? O São Sebastião é intercessor de qual causa? Mas então é isso, pessoal. Vocês querem saber mais da vida de São Sebastião, da caminhada dele? Pode perguntar pro Gui, manda mensagem. Pode perguntar pro Gui, pode mandar mensagem. Saber, Tá, e a gente também posta também, todo dia tem um santo do dia também lá no Instagram do Filhos da Imaculada Oficial também. Tá postando o santo do dia sempre. Mas vamos, sem mais delongas, vamos apresentar a nossa convidada, que ela tá super ansiosa pra falar aqui, né? Nossa convidada, que ela é uma mulher guerreira, batalhadora, é mãe, é esposa, agora também se tornou ministra da Eucaristia, tá cantando pra Jesus agora também. Então ela vai ter uma vasta história aí pra contar pra gente, tá? Grace, seja muito bem-vinda ao nosso podcast, tá? Muito obrigada. Tá um pouquinho nervosa, mas tá tudo bem, porque eu e o Gui também tá nervoso, vai ficar nervoso toda quinta-feira, então aqui é uma mesa de pessoas nervosas, mas fica à vontade pra contar a sua história aqui com a gente, tá? Grace, você tava falando, eu acredito que o Gui talvez conhecia um pouquinho, brevemente, da história, você tava compartilhando comigo, muito obrigado por ter compartilhado comigo a história, aliás, e não foi fácil, né, Grace? Não foi fácil, teve uma caminhadinha aí, teve um negocinho aí, e
a conversão veio recente ou você teve uma conversão, depois você se afastou? Conta um pouquinho pra gente desde o começo, Grace. Desde de lá de trás. Bem de lá de trás. É. Sim. Não, eu sempre fui uma pessoa de igreja, tudo, né? Assim, de frequentar. Eu fui catequista até da minha filha, lá na igreja matriz. Eu gostava de ler na missa, sempre gostei de participar. Aí fiquei bom tempo afastada, assim. Uhum. Mas a conversão maior mesmo, assim, foi esse ano, assim, Foi esse ano? Foi esse ano. A maior conversão, assim, que eu falei, eu decidi mesmo, sabe? Assim, no começo do ano, eu falei pro meu marido, assim, a gente tem que começar a ir pra igreja. Eu não gostava do padre, né? A primeira impressão que dá, eu também tive essa impressão. O padre parece ser bravo, né? O padre parece ser bravo. Aquela tremida de mão dele. Ele é sério. Daí eu falava assim, daí eu falei pro meu marido assim, a gente não pode deixar Deus de lado por conta do padre, né? Uhum. Aí a gente começou a ir na missa todo domingo, bonitinho e tal. Sim. Aí daí veio o convite, né, do ministério. Uhum. Comecei daí no grupo de jovens, mesmo relutando, né, Gui? Também a Sofia relutando, não queria que eu fosse. Daí eu comecei a ir no grupo, no momento que eu mais precisava, né, que foi na minha mãe tá doente e tudo. Sim. Que aí foi que eu também comecei a participar do grupo de jovens. Tá, beleza. Mas vamos voltar desde lá do começo. Vamos lá. Você relatou pra mim a questão que você foi criado pela sua avó paterna. Isso. Você teve a princípio, você teve o abandono dos seus pais? Foi isso que aconteceu quando criança? A minha mãe sempre teve um problema, tipo, psicológico. Meu pai pegou a guarda nossa, minha e do meu irmão, né? Eu tenho um irmão. Uhum. E aí ele, tipo, deixou lá com a minha avó, entendeu? Meu irmão é 7 anos de diferença, né? Eu com ele. E aí eu tinha 3 meses. Quando eu já fiquei com a minha avó desde os 3 meses de idade. Seu irmão tinha 7 e você 3 meses? Isso. Sim. E tipo, o seu pai pegou, no caso, o seu pai pegou a guarda, mas ele deixou com a sua avó. Deixou lá. Uhum. Deixou lá. Sim. Deixou lá. Malemar ia lá, tipo, em casa pra ver a gente. Aham. E daí, no caso, quem foi sua mãe? Quem foi sua mãe e pai? Foi minha avó. Foi sua avó. E você falou uma coisa de São Sebastião, achei bem legal, assim, que o meu pai é guarda municipal. Verdade? Uhum. Sabia? Você não sabia? Não. Aí, ó. Meu pai é guarda municipal, agora ele é aposentado. Tipo, sim. Então... Mas daí, no caso, sua avó, ela ia na igreja, ela que levava vocês? A minha avó não ia na igreja. Não ia? Não ia na igreja, mas era uma pessoa, assim, espiritualizada. Ela conversava com todo mundo, de qualquer religião. Deus, pra ela, era o mais importante. Sim. Minha avó sempre foi assim, era uma delícia, sabe, assim, a minha avó, de conversar com as pessoas, a generosidade dela, de conversar, sabe, com todo mundo. Sim. De falar de Deus, mas ela não levava na igreja. Eu ia por conta própria. Ah, você foi por conta própria? Porque eu morava 3 ruas da igreja de São Benedito. Sim. Eu fui criada ali na Vila Nova. Então, daí eu ia lá na São Benedito, tipo, por conta própria. Eu estudava ali no Paula Santos, né, do lado. Às vezes matava aula, ia lá na igreja. Ainda bem que é na igreja, né? Ainda bem que é na igreja, né? Ainda bem que é na igreja, No caso, o maridão tá assistindo pra disfarçar. Não tem problema. Não tem problema, era pra ir pra igreja. Não, então, menos mal, né? Mas daí, no caso, você não tinha contato nenhum com a sua mãe? A minha mãe, às vezes, ia lá visitar a gente, né? Ela ia, daí meu pai, às vezes, aparecia também. A minha avó gostava muito da minha mãe. A minha mãe também sofreu muito. Sim. Na mão do meu pai, de apanhar do meu pai. Caramba. Mas isso aí você sabia ou ficou sabendo? Só fiquei sabendo depois. Bem depois? Bem depois. Bem depois. Sim. E daí, no caso, você falou pra gente também que você engravidou muito cedo. Sim, não tinha instrução, né? Por conta os antigos não falavam, né? As coisas assim, igual a gente conversa com os filhos de... Tanto é quando eu fiquei mocinha, eu achei que eu tava morrendo. Porque minha avó não explicava, sabe? Então, daí por conta... Eu falo, não reclamo do meu filho, né? Eu falo que é uma bênção na minha vida, mas se eu tivesse uma instrução, lógico que eu não teria filho tão cedo, né? Acho que foi você falou foi de 15 para 16 anos. 16 anos. Você não estava casada? Não. Daí eu namorava, né? Namorava. Você estava namorando, que não é seu atual marido? Não é o atual marido. Sim. Faz quantos anos que eu tô com meu marido? 19 anos que eu tô com meu marido. 19 anos que você tá com o seu marido.
E daí, no caso, você namorava, e daí foi morar junto. Quem engravidou foi morar junto, ou não? Eu fiquei com a minha avó, não abandonei minha avó. Até o último suspiro dela, não abandonei Sim. ela. Entendi. Aí ele que ficava lá na casa da minha avó, que eu não abandonei ela. Sim. Daí ela me ajudou, fiquei 4 anos com ele, com relacionamento abusivo, né, igual eu comentei. Sim. Mas por conta da minha criação, da minha infância, eu não queria que meu filho sofresse a mesma ausência, né? Dia dos pais, cadê seu pai ali? Cadê sua mãe, dia das mães? Tinha minha avó, mas era diferente, né? Tipo, de você ter... A criança sente, né? Sim, é diferente. Aí eu não queria, e eu fui aguentando. Até o dia que ele me bateu na frente do meu menino. Daí eu falei, opa, deixa eu dar um chega pra cá, isso não é pra mim. Daí foi que eu tomei a decisão e larguei de vez. Falei, eu vou conseguir criar ele sozinho. Isso aí tudo morando com a sua avó ainda? Tudo morando com a minha avó. Morando com a sua avó. E minha avó não sabia. Ela não sabia? Não. Caramba. Mas tipo, quando você fala relacionamento abusivo, desde tipo, do começo, desde o começo era violência física era, mesmo. Porque talvez acho que ele não aceitasse que eu tinha engravidado tipo, tão cedo de namoro, né? Achou talvez que eu engravidei por questão financeira, alguma coisa. Mas não foi. E eu tava grávida, ele me batia grávida, tirava foto. Que na época era a câmera mesmo, daí revelava ainda as fotos que me batia. Caramba! Eu chorando, foi bem difícil. Foi bem pesado. Bem pesado. E você suportou tudo isso aí por conta, no seu pensamento, pro seu filho não crescer sem um pai? Sim. Caramba! E chegou, nesse momento, você já tinha uma base em Deus, na igreja? Foi algo que fez você aguentar ou seu filho foi... O meu filho que foi que fez. Foi o que fez você aguentar. Nesse momento você já nem ia tanto na igreja? Não. Não? Não, na verdade ele não deixava nem eu sair, nem ter amizade. Eu sempre fui assim, a tia doida, né? Eu sempre fui espontânea de conversar com todo mundo, com quem eu não conheço, de cumprimentar, e ele não deixava. Ele chamava de palavrão, assim, por conta de eu conversar com todo mundo. Entendi. Daí não gostava nem que você saísse. Nem que eu saísse. E daí, no caso, ele foi morar lá comigo, foi morar na casa da sua avó. Isso. Caramba, e mesmo assim, ele fazendo esses absurdos aí. E com meu pai, daí eu não contei também, porque se meu pai soubesse, né, o que poderia acontecer. Né? E, no caso, era só a sua avó paterna e o seu pai que aparecia de vez em quando. E daí tinha um tio meu também que morava lá. E eles nunca souberam. Tipo assim, até... Só depois. Caramba. E daí, beleza. Daí você falou... Daí um dia ele foi e se atreveu a bater em você na frente do seu filho. No meio da rua. No meio da rua? No meio da rua e na frente do meu filho. Porque eu tava conversando com um primo de uma amiga minha. Entendi. No meio da rua. E daí como que foi pra você ter essa decisão de falar, não dá mais? Daí porque o meu menino falava assim, né, o que ele repetia o que o pai dele falava, assim, minha mãe não é bascate. Falava, minha mãe não é bascate, vó, pra minha avó. Minha mãe não é bascate, vó. E chorava. Daí eu falei assim, não, ele não merece isso. Ele não merece. É melhor ele crescer sem do que com. Sofrendo, né? Daí foi essa decisão maior que eu tive. Mas a hora que você tomou essa decisão, ele saiu fora mesmo ou ele atormentou por um tempo? Não, atormentou. Atormentou? Atormentou bastante. E depois de um ano que eu comecei a namorar com meu marido, até nisso ele atormentou. Caramba. Então na verdade, ele atormentou até o quê? Um ano e pouquinho, porque meu filho tirou o sobrenome dele, né? Entrou com um processo contra ele, porque ele nunca quis dar atenção nem nada, e aí um dia xingou ele, falando que quando ele morresse, ele queria saber dele por causa de dinheiro, e aí meu menino falou assim, eu não preciso de você, não preciso disso, e entrou com o processo, tirou o sobrenome dele, e ganhou a causa. Ganhou a causa. Ganhou a causa. O seu filho hoje tá com quantos anos? 23. 23. 23. E daí, tipo, agora não tem mais, teoricamente não tem mais vínculo. Não. Com ele, assim, não tem mais vínculo nenhum. Nenhum. Entendi. Daí você deu esse basta, você conheceu o seu atual marido, começou a namorar com ele e tal. E daí agora é um cara 10. Ah, não, ele é. Só que ele sofreu, coitado. É. Não. Até hoje. Tadinho, não, no começo, porque daí eu tinha medo, né, de me relacionar. Eu achava que todo mundo ia ser igual eu passar de novo tudo que eu passei, entendeu? Sim. Então eu tinha muito medo.
Muito medo. Se ele falasse assim, a gente vai passear, beleza. Se ele não falasse o lugar que a gente ia, eu não queria ir. Não, você tem que me falar. E se ele mudasse a rota, eu achava que ele ia me matar. Uhum. Com medo do que aconteceu outro comigo. relacionamento anterior. Caramba. E daí, vocês daí namorou tudo certinho? Não, namorou, porque daí assim, a gente começou a namorar, daí logo minha avó ficou doente também, né? E aí, pra eu não ficar sozinha com a minha avó, porque eu tive síndrome do pânico também, né? Por conta do meu pai, da profissão do meu pai. Aí teve uns ataques do PCC, né? E estavam matando policiais, família, e eu também não achava justo morrer por causa do meu pai. Eu coloquei isso na minha cabeça, que eu não achava justo eu ter que morrer por causa do meu pai, que não me criou. Uhum. Foi Sim. bem forte. Meu marido aí ficou comigo lá em casa. Daí ele que foi lá ajudar a cuidar da minha avó, cuidar de mim, porque Sim. eu também tava... Foi precisando, um período difícil mesmo, Foi. de fato, assim, para as pessoas que, né, os militares, os policiais, e para os familiares também, Sim. com certeza. Sim. Mas não corria esse risco, assim, ou era algo era pânico da sua cabeça, ou existia um risco. É que aqui em Salto matou, né? 2 policiais, mas foi o policial militar, né? Que matou ali na sim. frente do antigo objetivo, ali na 9 de julho. Sim. Matou 2. Então, talvez existia um risco. Talvez existisse. E a gente não soubesse, né? Mas talvez Sim. existisse. E meu pai sempre foi muito casca grossa, muita gente não gostava dele, então... Entendi. Então podia ser que tivesse o risco. Mas ele não morava lá com vocês? Não. Não. Ele morava aqui no Secap. Ah, tá. Morava aqui no Secap. Aí ele teve outra família. Ah, Ele sim. tem outra família. E daí, seu marido com você, na época ainda namorando, e sua avó veio a falecer ou foi bem depois? Depois de um tempo, agora exata data assim de tempo, eu não vou lembrar. Eu tava grávida da Sofia. Ah, você tava grávida. Eu tava grávida da Sofia. Eu tava de 5 meses. A Sofia nasceu em dezembro, minha avó morreu em julho. Entendi. E daí você relatou aqui pra gente que também foi um momento difícil pra você. Foi. Porque era sua mãe, né? Não tinha como falar. E ela sempre falava assim, ai, eu vou morrer na sua frente, porque eu falo assim que eu sou muito corajosa para umas coisas e medrosa para outras, né? E ela sempre falava, eu vou morrer na sua frente. E ela morreu na minha frente. Foi mesmo? Como que O foi? último suspiro dela foi na minha frente. Ela começou a sentir falta de ar, aí eu liguei para ambulância, não tinha ambulância. Liguei para o resgate, não tinha resgate. Aí por conta do meu pai também, da guarda, né? Não tinha viatura e a gente não tinha carro. Daí, tava esperando. Na hora que ela deu o último suspiro, o resgate chegou. Levou ela morta. Cara, na sua frente. E você grávida. Mas, assim, com ela você tava tranquilo, você tava em paz. Ela faleceu, você tava em paz. É aquela dor, né, de eu perder meu mundo, né? É o luto, né? Só que assim, daí eu falo, né? Ela também, eu acho que ela foi em paz por conta do meu marido, né? Todo mundo que chegava em casa, ela falava assim, ai, venha conhecer o Mumu, o apelido do meu marido é Mumu. Venha conhecer o Mumu, ele caiu do céu na vida da Grace. Sempre, ela falava pra todo mundo, ela queria mostrar o Mumu pra todo mundo. Então, acho que ela falou assim, cumpri minha missão. Sim. Deixou eu amparada. E ele sempre, e ela, ai, me impulsiona. Ela falava pra ele assim, cuida dela. Sim. E ele sempre falou, pode deixar, pô, que eu vou cuidar. E ele cuida até hoje? Cuida até hoje. Oh, Só a cruz dele. Glória a Deus, glória a Deus. Mas daí vocês permaneceram morando lá, no caso? Não, daí a minha família é muito desestruturada, né? Principalmente do lado do meu pai. Da minha mãe também, tudo doido, assim, não tem uma estrutura familiar, né? E aí, no velório da minha avó, um tio meu lá, mais velho, começou a brigar, falando que ia tacar fogo na casa, que todo mundo tinha que sair. Então, no outro dia eu já saí, entendeu? Eu dormi no dia que minha avó faleceu, eu dormi na casa da minha sogra. E daí a gente foi morar junto. Daí, fomos alugar uma casa e morar junto, seguir nossa vida. Caramba, fizeram escarcel ali no velório mesmo, velório. A bagunça ali no velório mesmo. E você daí nunca mais voltou pra casa, só voltou, pegar suas coisas. E nesse momento você já estava recuperado da síndrome do pânico? Não, eu demorei bastante tempo. Demorou? Demorei bastante tempo. Entendi. Bastante tempo ainda, porque daí eu tive que tomar um pouco de remédio, né, da síndrome do pânico. Daí eu desisti, falei assim, não quero mais tomar remédio.
Não vou ficar dependente. Eu parei por opção própria, sabe? Uhum. Daí também estava grávida também da Sofia, daí já não podia mais tomar remédio, né? Também. Mas eu não podia ver uma pessoa assim, se eu olhasse pro Gui e falasse assim, ele vai fazer alguma coisa pra mim. Eu já desci de ônibus por causa de suspeitar de gente, de achar que era a pessoa ia fazer maldade. Então, acho que juntou o que eu passei com o pai do meu filho com a situação, né, do meu pai. Sim. Juntou tudo. Juntou tudo, bagunçou tudo na cabeça. É. E isso você ainda era uma pessoa nova, uma pessoa jovem, né? Eu sou jovem. Não, mas claro, é jovem até hoje. Mas era mais jovem ainda. Era mais jovem ainda. Eu brinco, falo assim pros outros, eu falo, eu vou no grupo de jovem porque eu sou jovem. É lógico, eu também tô indo no grupo de jovem porque eu sou jovem. O pessoal lá na firma fala, meu, mas o que você tá indo fazendo no grupo de jovem? Eu sou jovem? Lógico, deixa minha idade pra lá. Eu sou um jovem velho. Né, Gui? Deixa minha idade pra Um lá. jovem de espírito. Não, mas Não eu era mais jovem. Não pode envelhecer o espírito, né? Lógico. Não pode envelhecer. Não, mas eu era bem mais jovem mesmo. Acho que era 24 anos por aí. Uhum. E daí, no caso, daí vocês foram morar junto, tal, tudo. Vocês chegaram a casar na igreja? Casou na igreja, tudo certinho. Casamos. E daí vocês começaram a fazer uma caminhada na igreja. A Sofia já tinha nascido, já? Já, a Sofia sempre foi, desde pequenininha também. Ela sempre gostou de ir na igreja. Nossa, Sim. desde pequenininha. Entendi. Eu falo que ela é a beata, né? E daí vocês começaram aí, né? Já frequentava, daí frequentando a igreja, missa, e se tornou catequista. Como Sim. que foi essa experiência? A gente morava lá na Barra. Uhum. E daí a gente frequentava a matriz, né? Sim. E aí tava precisando de catequista. E eu fui ajudar como que chamava? Inspetora. Era a minha inspetora na escola. Uhum. Que eu tive uma fase meio rebelde na época da escola, de eu bater nos outros, não sei o quê. E aí ela falava assim, nossa, Grace, que emoção ver você aqui comigo, né? Na igreja, Sim. tudo. Aí eu fiquei lá ajudando ela e o Job. Daí eu ia lá, falava assim, deixa eu buscar meus velhos. Eu buscava eles, levava eles para a igreja pra gente dar catequese. Era muito gostoso. E daí você teve a oportunidade de ser catequista da Sofia. É. Catequista da sua Isso. filha. E foi o último ano que você foi catequista? Foi o primeiro e último. Foi o primeiro e último. Foi o primeiro e Você último. não quis continuar ou não teve a oportunidade? Porque daí depois a gente se mudou de lá, né? Desde que a gente veio pra cá, daí pra vocês nossa vieram casa. pra cá. Que a gente tava construindo aqui. Entendi. Daí a gente veio pra cá, daí eu não dei continuidade. Ah, tá, entendi. Tudo isso, que também a gente vai chegar numa parte importante do seu filho também, tudo isso o seu filho permanecia morando com vocês? Sim, O tempo ele mora todo? até hoje. Ah, mora até hoje? Mora até hoje. Tá. E daí, você fez até um breve resumo no começo. Você começou a frequentar aqui a Nossa Senhora Aparecida, né, o Isso. CECAP. Isso. E aconteceu algum fato que você Oh, parou de ir na igreja? Eu vi ele brigando com o coroinha. É. Eu ia fazer a leitura na missa e eu vi ele brigando com o coroinha, aquele jeitão dele lá. Daí eu falei, eu não vou mais voltar na igreja. Sim. Daí eu não fui por causa disso. Você parou de ir por causa do padre? É. Daí você não ia ir mais nada? Não ia mais. Não As ia pessoas mais. se afastam por causa desses pequenos detalhes. Eu, A assim, gente não pode se importar, né? É. Porque ele é um ser humano igual a gente, Sim. né? Mas... porque ele é bravão, né? Ele é sistemático, ele é uma senhoridade, né? Então, é mais das mas assim, antigas, no né? começo dá uma assustada mesmo. É. Eu tive essa impressão, assim, agora eu adoro ele, você é louco. Bonzinho demais. Assim, agora eu acho bonzinho, né? Mas a primeira impressão dá uma assustada mesmo, de fato. Sim. E daí você presenciou, daí você falou, não vou mais. Não vou mais. Eu não vou mais, não quero mais saber. Daí eu não ia mais na missa, não ia em lugar nenhum. Não que eu não tivesse a minha fé, mas eu não ia mais. Entendeu? Você rezava, Sim. fazia suas orações, mas não ia na igreja. É. Você só não ia aqui ou você não estava indo? Não ia em lugar nenhum. Não, às vezes eu ia na Desatadora dos Nós, que eu sou muito devota da Nossa Senhora Desatadora dos Nós. Aí eu lá Sim. em Campinas. Ah, você ia em Campinas. É. Ah, achei que você tava falando na capela aqui. Não, lá atrás da matriz, na né? missa, lá em Campinas. Você ia lá em Campinas. É. Tanto é que a gente tem um testemunho muito, muito forte, assim, que a gente tem um grupo, né, que fez romaria, faz até hoje a romaria para a Desatadora dos Nós. E o meu marido, na hora que ele foi sair, né, eu fiz o sinal da cruz nele, que todo dia eu faço o sinal da cruz nele. Falei assim, pede pela nossa casa. Uhum. E aí ele foi, era tipo dia 30 de novembro, dia que nós vamos para Aparecida. Daí ele foi,
passou umas 2 semanas, daí a gente foi ver um apartamento, mas eu brigando com meu marido. Falei assim, o que nós vamos ver apartamento? Nós tem cachorro aqui, quer ir, né, tal. Aí a mulher falou assim, não, tem terrenos também, se não se interessa, né? E aí eu sempre lutando, mas terreno, a gente tem que comprar casa própria, é pronta, né? A gente vai, como que vai construir, não sei o quê. E aí a gente conseguiu o terreno, que foi a nossa casa ali, que a gente conquistou. Levamos na casa do nosso amigo Sírio e rezamos o terço da misericórdia com o papel do terreno. Falou assim, entregar na mão de Deus, se for pra ser, vai ser, né? E aí que a gente conseguiu a nossa aconteceu. casa. Nossa, glória a Deus, né? Eu sou muito devota dela, Nossa Senhora. E daí, só que quando você ia, de vez em quando, era em Campinas. Isso. Fazia suas orações em casa e tal. E daí você falou aqui pra gente que você começou virou empreendedora, né? Na verdade, assim, eu tava trabalhando numa oficina de motos, né? E daí começou a me dar crise de ansiedade lá nesse serviço e tal. E aí eu pedi pra sair, né? Rapidinho, isso aí já é bem recente já. Agora faz 3 anos, eu trabalhei lá 3 anos. Uns 4 anos, por aí. Então é bem recente isso aí. Recente, isso daí foi recente. Tipo, de eu começar a chorar na frente de cliente, sabe? Assim, foi bem forte essa crise de ansiedade. Você chegou a ficar preocupada de remeter a voltar à síndrome do pânico, alguma coisa? Você chegou a se preocupar com isso? Ou era diferente? Era diferente. Era diferente. A sensação era diferente. Era diferente. Era diferente. Eu não tinha mais medo, era estresse, o pico de estresse. Ansiedade, né? Isso, tipo do serviço. Porque, na verdade, assim, eu sei que é um problema meu. Eu gosto muito de cuidar dos outros. Sim. E a gente não pode, né, cuidar de todo mundo, a gente não consegue, né? Aí vai se desgastando, entendeu? E aí, esse era meu primo, né, o dono da oficina. E eles acabaram o casamento, né? E eu fiquei muito mal, porque eu trabalho no encontro de casais. Então, a gente não aceita, né, um término de casamento, uma família destruída, né? E aquilo eu peguei, sabe, ele pra criar. Daí depois veio a exaustão, né? Sim. Não tem como cuidar de uma pessoa já adulta e às vezes não me obedecer. Aí eu ficava brava. Mais brava ainda. Aí começou a me dar crise de ansiedade, aí eu pedi pra eu sair. Aí essa mulher dele gosta muito de mim até hoje. Aí ela que falou, vamos empreender. Que daí já era a ex-mulher dele. Isso. Que é a ex-mulher dele. Sim. Daí ela falou, vamos empreender? Tipo, né? Ela também tinha acabado de perder o pai dela. Daí ela falou assim, não, vamos, eu te ajudo, você vende, você sempre gostou de vender, você é uma pessoa alegre, não sei o quê. Aí fomos empreender. O que vocês foram aprontar? Vocês foram vender coxinha. Fomos vender sexy shop. Sex shop. Vamos vender sexy shop lá. Tá toda feliz lá vendendo sexy shop. Até que começou a me incomodar. A princípio não estava te incomodando. Não. Era normal. Tipo, hoje em dia é normal, né? Sim. Assim, mas aí começou a me incomodar. E eu falava pro meu marido, falei assim, tem algo me incomodando. Eu tô sentindo que Deus tá falando pra mim assim, que eu não vou levar Jesus vendendo isso. E meu marido falava assim, é coisa da sua cabeça. Porque ele queria que eu empreendesse, ele não queria mais que eu, tipo, voltasse pra CLT, a oportunidade que eu tava tendo, né? Eu falei assim, não. E financeiramente falando, era uma oportunidade boa. Sim. Sim. Infelizmente, né, eu falo infelizmente pelo contexto, né? Sim. É uma área que realmente dá muito dinheiro. Sim. Eu falo as coisas do pecado, né? De fato. Né? E aí eu falava pra ele, não, eu não quero mais, não quero. Aí ele, então tá bom, se é o que você tá querendo, ele ficou meio bravo comigo por conta disso. Eu falei assim, não, Deus tá falando, eu não vou levar Jesus pras pessoas. Sim. Desse jeito. Aí uma semana depois que eu falei pra ele que eu não ia mais, e entreguei as coisas pra ela, tudo, daí eu fui chamada pra ser ministra. Caramba, então isso aí é bem recente mesmo, essa história do sex shop é super recente. Super recente. Caramba, tá, então a gente pulou uma parte aí. Pulou uma parte. Porque daí você falou do encontro de casais, você começou a sentir Deus falar com você. Então, nesse momento, você voltou pra igreja. Teve uma conversão. No começo do ano, né? Eu voltei pra igreja. Das missas, tudo. Foi no começo do ano. É por isso que eu falo bastante aqui.
pro Gui sobre isso, a virada de chave é muito rápida, né? É de repente. É muito rápido. Muito rápido. Eu e a Ana estamos passando por isso agora. Também foi esse ano também. Então é muito rápido, né? Deus faz maravilhas, né? É maravilhoso. É maravilhoso. E o jeito como eu fui chamada assim, parece assim a cena do The Chosen, assim, sabe? Jesus na multidão. Siga-me. Falou, a palavra era sobre trabalhar, né? O trabalho na igreja e tal. E aí o ministro, né? O ministro não, o diácono Jurandir, no meio da multidão, assim, saindo da igreja, eu cumprimentando os outros, assim, ele fazia assim pra mim. Eu virava pra trás, assim, foi assim, ele... É comigo. Comigo? O que ele quer falar comigo, né? Tipo, daí ele veio fazer o convite. Eu falei, nossa, meu marido não aceitou. Meu marido é meio... Daí ele falava, não, ela chamou você, não chamou eu. Meio orgulhosão. Ele não quis ir junto, chamou só você, né? Ele falava, chamou só você, mas quando chama, né, a pessoa que é casada, né, daí automaticamente outra pessoa também pode, né, mas aí ele falou, não, falou só pra você. Eu falei, então tá, mas aí eu falei pra ele, você lembra quando eu falava que eu não ia levar Jesus pras pessoas? Agora eu vou levar Jesus. Sim. Caramba, né? Um detalhe, como que foi, você falou que foi esse ano. Quando e como que foi essa retomada sua pra igreja? Porque você nem tava indo mais nem na missa. Por que você voltou a ir na missa? O que aconteceu? Então, daí eu coloquei esse propósito, né? Na virada do ano. Falei assim, não, eu preciso... Na virada de 2023 para 2024. Eu coloquei, falei assim, eu não posso deixar Deus de lado por conta do padre, né? Sim. Se tinha esse entendimento. Falei, mas mesmo assim, você ainda tava com o nariz torcido pro padre. Então, e aí daí depois... né, Gui? Lembra que eu terço lá em casa? Tudo a gente falava, olhava pra Grace, tudo olhava pra mim, falava assim, o padre lá dando nó lá na igreja. Oh, meu Deus do céu, vai fazer a gente pecar. Daí eu falei assim, olha onde que eu vou trabalhar do lado dele. Sim. Entendeu? Sim, verdade. E também, assim, não sei agora aí o contexto seu, mas o dia que eu precisei do negócio da minha mãe, da história da minha mãe, do perdão da minha mãe, com quem que eu fui conversar? Com o padre. Caramba. Tá, vamos chegar lá. 2023 para 2024, você falou, precisamos voltar para a igreja. Daí, inclusive, você comentou comigo que você falou com seu marido sobre isso. E ele aceitou, ele topou, ele concordou. Sim. A Sofia já participava do grupo. Do Filhos da Imaculada. Sim. A gente já vai falar do seu filho também. E 2023, 2024, vamos voltar aí pra missa, ele concordou. Concordou. E ele vai junto. Bonitinho, Sempre porque ele trabalha à noite também. Né? Então sempre você chega domingo de manhã lá, os dois sentadinhos juntos. Vocês vão de manhã, então. Por causa do horário dele. Por causa do horário dele, sim. Ele concordou e daí vocês começaram a ir na missa. Isso. Aqui mesmo ou começou? Aqui mesmo. Aqui mesmo. Aqui mesmo. Torceu o nariz e foi. Fui. Eu falei assim, mas a gente tem mania de falar quando a gente não gosta de alguém, é porque a gente é muito parecido com aquela pessoa. Será? Tenho quase certeza. E daí vocês começaram a ir aqui. Certo. E daí teve um encontro de casais que você falou. O encontro de casais, na verdade, eu já trabalho faz muitos anos que eu trabalho no encontro. Mesmo eu não indo na missa, daí eu sempre era convidada ainda para trabalhar no encontro de casais. E daí, no caso, você e o seu marido. E meu esposo, Daí, ao final... Só rapidinho, uma dúvida. O encontro de casais tem que ser o casal que tem que trabalhar. Não pode ser só a esposa ou só o marido. É o casal que trabalha. Casal, o casal dá a mãozinha ali, não pode largar a mãozinha. Então, mesmo você afastada da igreja, você permaneceu trabalhando. Sim. E a gente fez o encontro. Ainda eu morava lá na Barra, quando me chamaram para fazer o encontro. Um amigo do meu marido, né, na verdade, chamou pra gente fazer. Na verdade, eu lutei 3 vezes para fazer o encontro de casais. 3 anos, né? Porque foram 3... tentativas. Sim. Aí daí na quarta a gente foi. Daí é muito bom. É muito bom. Quem também tem oportunidade, assim, é muito bom. Sim. O casamento. E aí, depois que a gente fez, a gente não parou de trabalhar. Daí só parou daí na pandemia, né? Tudo que teve. A gente já foi, tipo, piloto do ECC, que a gente fica 1 ano com aquele grupo, sabe? Cuidando, liderando ali os casais. Que é aquela...
podemos dizer, aquela qualidade que você tem, que é de levar, tá junto com a pessoa mesmo. É isso. Que às vezes acaba se tornando um fardo, infelizmente, né? Tem pessoas que também nem querem ser ajudadas, né? No caso. O nosso grupo, eu falo assim, o nosso grupo do ECC até hoje a gente tem contato, assim, é maravilhoso. Só um que infelizmente se separaram, assim, sabe? Mas do resto, todo mundo junto, a gente se vê, se encontra. Que Eu legal. vou na casa de Que um, legal. virei madrinha de casamento do outro, Sim. sabe? E vocês permanecem trabalhando no ECC, vocês permanecem trabalhando até Sim, hoje. Até hoje. E daí vocês... Tá, voltando pra missa. Vocês voltaram aí na missa, a Sofia indo pro grupo de jovens, Filhos da Sim. Imaculada. E... Só que era só... No caso, você participava só de missa, você não participava de outros encontros. Não. Era só da missa e do ECC, não participava de mais Mas nada. por qual motivo? Não tinha, assim, Não- alguma coisa que eu me identifiquei, assim, dentro da igreja. Uhum. Até fui, mas foi, tipo, depois da morte da minha mãe que eu fui no grupo de jovens, no grupo de oração, né? De quinta-feira que tem na igreja, mas é gostoso, mas não me identifiquei, assim, pra dar continuidade, assim. Não falou, é o meu lugar, né? É, porque eu sou jovem. Né? Você é louca, né, tia? É, lógico, né? E daí, viu? Mas daí, no caso, as coisas foram acontecendo gradativamente ou foi uma virada de chave? Da fé foi uma virada de chave. Vamos falar da fé, então. Foi uma virada de chave. Como que assim. foi? Mas aí foi a virada de chave da missa, né? Do chamado e mais virada de chave, assim, daí com a perda da minha mãe, né? Então, a virada de chave Maior. tem tipo a ver assim, com a perda da sua mãe. Tem. Bastante. Você falou aqui pra mim que, no caso, a sua mãe foi uma mãe ausente por um bom tempo. Você já tinha perdido sua avó. E ela adoeceu. A minha mãe é assim, ó. Ela sempre morou na casa de uns parentes e tal. E a gente ia visitar ela em São Paulo, né? Que ela morava lá em São Paulo. Ela morava em São Paulo. É. E a gente ia visitar ela, né? E aí um dia a gente viu ela sofrendo lá na casa de uma tia minha e tal. E aí meu marido falou, por que a gente não traz sua mãe pra morar com a gente? Partiu do seu marido, sim. Perto do meu marido. Daí eu falei, então tá bom, né? Não tem problema, então a gente traz. Aí ela veio morar com a gente. Beleza, só que assim, eu não tinha aquele amor de mãe. A minha mãe também nunca teve carinho, então ela também não conseguia dar carinho. E tipo assim, me irritava porque ela fumava, sabe? Eu não gostava do cheiro de cigarro e tal. E ela morou com a gente até a data do falecimento, uns 10 anos ela morou com a gente. Morou bastante. 10 anos. Aí ela sempre fumou, né? Desde pequena, sempre fumou. E aí depois, com tudo isso, eu falo que daí vem as provações, né? Você querer começar a caminhar, né? Na igreja, daí fui chamada, a gente estava fazendo curso de ministro e tal. E aí ela começou a ficar mais doente. Mais doente. Que foi no começo do ano, assim, ela faleceu em abril. Em março, já, fevereiro, ela já estava bem... Toda hora eu tinha que levar ela no hospital, com falta de ar. Uhum. Daí tinha que ir lá para ficar no oxigênio, que se ela andasse um pouco, daí já faltava o ar dela. Aí, com tudo isso, né, acontecendo com ela também, eu fiquei brava com um monte de vizinho, porque ficava levando cigarro escondido para ela. Aí, eu tava querendo seguir Jesus, né, fazer as coisas da igreja, só que ao mesmo tempo eu tava com um sentimento de raiva dentro de mim. Era muita raiva que eu sentia, assim. Muita raiva, muita, tipo assim, tristeza, mágoa. Porque você fala assim, a pessoa não cuidou de você, você tá cuidando da pessoa, tá fazendo o seu melhor, e ela não se ajuda. E eu ficava com isso na minha cabeça, sabe? Sim. E você tinha esse sentimento que ela não tinha cuidado de você. É. Você sentia isso? Sim. E às vezes eu falava, sabe, isso daí. Você chegava a falar pra ela? É. Uhum. Eu falo assim, daí que foi a mudança mesmo, que o dia que eu falei, né, que eu tava pesquisando o dia da Sexta-feira Santa, que na Sexta-feira Santa, na Quinta-feira Santa começou o oxigênio chegar em casa, né? Ela começou a precisar usar oxigênio, né? Esse ano? Esse ano. Uhum. Chegou na Quinta-feira Santa e ela sempre falou, eu não vou parar de fumar, só vou parar de fumar quando eu morrer.
E aí a gente já tava reduzindo o cigarro dela, os vizinhos iam lá, levavam cigarro escondido. Mas, caramba, é uns vizinhos legal também. Abençoados. É. Aí eu falava assim, na hora de vir cuidar, ninguém quer. Agora ficar trazendo cigarro. E aí eu briguei com todo mundo. Uhum. Fez as pazes agora? Com os vizinhos? Mais ou menos. Mais ou menos, né? Mais ou menos. Aí, porque quando a gente fala a verdade para as pessoas admitir também é complicado, né? Sim, é. Porque daí tudo que eu falei aconteceu e daí viram, né? E na quinta-feira chegou o oxigênio. Daí eu falei assim, a senhora sabe, né? A senhora vai fumar esse último cigarro. Ela tava fumando na hora que o oxigênio chegou, assim, né? Esse é o último cigarro da senhora. E eu sempre fui muito brava, assim, muito grossa, sabe, assim, com ela. Demais até da conta. E aí ela ficou bicuda, né? Ficar sem o cigarro, ela ficava estressada e tal. Aí na sexta-feira santa ela deixou a gente cortar o cabelo dela. A gente é eu e a Sofia. Uhum. Cortar o cabelo dela, cortar as unhas dela. Ela não gostava de tomar banho, sabe? Uhum. Aí ela não deixou dar banho nela, sabe? Assim, falei, nossa, tá estranho, não tá estressada, né? Sem o cigarro. Daí no domingo de Páscoa veio a família do meu compadre, né? Os padrinhos da Sofia, veio a família inteira, um amigo nosso que era aniversário dele. Foram lá em casa e ela já tava meio esquisita, assim, sabe? Ela reclamando de dor. E eu relutando, falando assim, ai, tem hora que, né? Tá. Você não dava o braço a torcer? Não. Uhum. Não. Eu levava, brigando, sabe? Uhum. Assim, falava, tá vendo? Se você não tivesse parado de fumar, nada disso estava acontecendo. E aí eu tava sem carro, o carro meu tava quebrado, eu tinha que ficar dependendo dos outros, ou de Uber, com ela daquele jeito. E você querendo seguir a caminhada na igreja aí nesse momento? Na verdade, eu não queria ficar pecando, né? Do jeito que eu tava. Eu não queria ser, tipo, eu sei que eu sou uma pessoa boa, mas eu tava me transformando numa pessoa, assim, que nem eu tava me reconhecendo. Entendi. Entendeu? Mas isso no geral ou era com ela. só com ela? Só com ela. Uhum. Só com ela. Aí no domingo de Páscoa vieram todo mundo lá, tal. Na terça-feira ela começou a passar mal, deu bastante falta de ar, ela reclamando da barriga, que a barriga inchou bastante, sabe? Aí eu fui brava, falei assim, então vamos no hospital. Então vamos, dona Sueli. Eu falava assim pra ela, então vamos. Reclamando. E fui com ela pro hospital. Aí cheguei lá, o médico falou assim, olha, é grave o caso dela, né? Tá bom, aí eu fiquei lá o dia inteiro com ela. Eu falei assim, mas não vai liberar ela hoje? Falou assim, talvez não. Eu falei, mas quantos dias vai ficar aqui? Eu falava pro médico, porque eu preciso me programar. E eu sozinha. Meu irmão não falava com ela. Meu irmão não falava com ela. E eu sozinha pra cuidar. Eu falei assim, e agora? Como que eu vou fazer com a minha casa? Tipo, minha família, né? Tipo, meu marido, meus filhos, como que eu vou fazer, né? E eu lá no hospital. Passei o dia inteiro lá. E aí ela começou a ficar perdendo, sabe, a memória, assim. Ficava só chamando mãe, 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 o dia inteiro. Aí dormi lá com ela. E ela a noite inteira, mãe, mãe, e aquele aparelho apitando na cabeça, beleza. Nem dormi direito. No outro dia, de novo, eu lá. O dia inteiro, a noite inteira. Daí eu falava pra enfermeira, moça, não posso ir embora, pelo menos de noite, né? Que daí vocês estão aqui, não pode, ela tem que ficar com alguém. Aí, a noite inteira lá e ela de novo, mãe, mãe, tipo assim, 2 dias seguidos. No outro dia de manhã, eu surtei. Surtei lá no hospital, comecei a dar uns gritos lá, comecei a chorar, a mulher falou assim, vai embora. Ela vai embora. Ela pediu água pra mim, eu joguei água na cara dela, assim, sabe? Sim. Aí eu falei pra mulher, eu não aguento mais, eu tô sem dormir, tô 2 dias aqui no hospital, não aguento mais. Aí a moça ficou com dó, falou, até que assistente social, ela falou assim, não, vai embora. Só que na hora que eu vim embora, eu comecei a me incomodar. Eu falava assim, ela tá indo embora. Aí eu falei assim, e agora? Como que eu vou ficar com esse sentimento dentro de mim? Agora, quando eu me emociono, não é de remorso, de nada. Uhum. Aí eu fui falar com o padre. Passou direto pro padre. Fui lá falar com o padre. Eu lembro que eu cheguei lá, comecei a falar pra ele assim, mas que foi, fia, que você tá assim, nervosa? Aí eu falei assim pra ele, a minha mãe tá indo embora. E
E eu não consigo perdoar ela. E nem pedir perdão. Aí ele pegou e falou assim, Fia, só Deus sabe a hora que a gente vai. Quem é você para você estar falando isso? Eu falei, mas eu tô sentindo. Não. Entrega na mão de Deus. Você lembra que você teve na infância. Daí, tipo assim, eu falo, você tá louco, né? Não tive nada na infância, né? Por que ele tá falando isso, né? Aí, ele falou assim, o que vocês podem viver juntas. Eu vou, perdão é uma decisão. Ele falou isso pra mim, perdão é uma decisão. Eu falei, tá bom. Saí de lá, né? Peguei o ônibus e fui pro hospital. Aí eu cheguei lá, acho que era uma quarta-feira. Acho que era quinta-feira. Daí eu liguei lá na Cristo Rei, né? Que é a responsável pelo hospital, para fazer... Liguei não, foi minha amiga que ligou, para fazer unção dos enfermos nela. E ela tava meio ainda debilitada assim com a cabeça, mas ela ainda fez assim, sabe, com a mão, para receber a bênção do padre. O padre deu a bênção nela, tudo. E eu peguei e falei para ela assim, falei, mãe, se a senhora tiver que ir embora, a senhora pode ir em paz. Eu tô te pedindo perdão e eu também te perdoo, né? Falei assim pra ela. Só que ela não entendeu. Ficou lá, mãe, tá bom. Aí naquela noite, que era a terceira noite daí no hospital, falei assim, ai meu Deus, pra dormir... Você ainda não tinha dormido? Não. Porque você veio embora, mas... E daí eu não consegui dormir. Eu vim embora, mas eu não consegui dormir. Parecia que eu tinha que vir pra eu resolver isso, entendeu? Sim. Aí eu peguei e falei pro meu marido assim, vamos pagar uma cuidadora, né? Pelo menos à noite, né? Eu vou de dia e à noite vai alguém fazer o quê? A gente, né? A gente pagou a cuidadora. Na mesma noite ela foi pra emergência. Daí eu não podia mais ficar com ela no hospital e tipo, a cuidadora ficou lá, mas não cuidou dela, porque ela foi, era meia-noite pra emergência. Daí na emergência não pode ficar ninguém. Só que aí como eu fiz amizade com os enfermeiros, o enfermeiro deixava eu ir lá ver ela rapidinho, sabe? Sim. Eu ia lá ver ela, daí ela tava amarrada, porque daí ela ficava se debatendo, tudo. Aí um dia o médico ligou, lá do hospital ligou para falar que ela estava na UTI. Daí que ela tinha piorado e acharam melhor entubar ela para a medicação fazer efeito. Daí foi o baque. Você vê a pessoa ali, tipo, na UTI, entubada, você vai lá, você não conversa com a pessoa. Aí, todo dia. Eu ia de manhã e de noite, que é os 2 horários, né, da UTI. Só que antes disso aí, eu vou falar uma coisa. Foi o primeiro dia que eu fui no grupo, que a Sofia não deixava eu ir no grupo. Ah, tá. Um pouco antes desse, que eu lembrei que eu fui olhar aqui qual que foi o dia da Sexta-feira Santa. Aí no sábado, que ela já estava no hospital, aí foi o primeiro dia que eu fui no grupo. E eu nunca esqueço que a palavra do dia do grupo era da cruz, para carregar. Aí eu falei assim, nossa, parecia que eu tinha que vir no grupo mesmo, né? Foi a primeira vez. Foi a primeira vez. Que a Sofia relutou, a Sofia chorou. Nossa senhora, bateu o pé com a tia. A tia falava assim, mas por que você não quer que sua mãe venha? Ah, eu não sei o quê. Daí a Sofia tem um beicinho grande, o beiço dela triplicava, né? E você falando, não, eu vou. Daí nesse dia ela falou, vamos mãe no grupo? Eu falei, certeza? Daí eu falei, ela, certeza. Aí foi o primeiro dia que eu fui no grupo. Daí eu já tava nesses dias no hospital com a minha mãe. Daí eu fui no sábado, no domingo ela foi pra UTI. Eu fui no sábado no grupo, no domingo minha mãe foi pra UTI. Daí foram longos dias na UTI também. Sua experiência, a primeira vez que você foi no grupo, foi uma experiência... Marcante. Marcou? Muito. Muito. Na hora da oração final lá, que a gente pede, né? Aí eu pedi por ela, assim, e você vê, né, um monte de jovens ali também, né, fazendo. Foi muito marcante, muito marcante. Sim. É muito lindo, assim, a gente ver. É muito lindo a gente ver, lógico, as pessoas fazendo oração, rezando, mas ver jovem, assim, pra Deus é maravilhoso. É o que eu costumo falar com o Sandro, né? Eles podiam estar em qualquer outro lugar, né? Sábado à noite, podia tá no rolê, tá numa festa, né? Escolheram tá lá. Sim, é maravilhoso. E, assim, o cuidado que eles têm com as pessoas,
O tio levava a Sofia, e quantas vezes o tio levava a Sofia lá e eu tô bebendo cerveja, entendeu? Tipo assim, né? E eu, ao invés de eu ir lá, né? Mas uma que ela também não deixava, né? Mas, Sim, ou eu tá fazendo alguma outra coisa também, né? sim. E o cuidado, assim, deles com todos, não é só com a Sofia, né? Eu falo que eu sou muito grata, assim, demais. É minha família. É minha família. Aí, minha mãe na UTI e tal, teve que fazer a tráqueo nela, para ver se ela conseguia respirar sem o aparelho. Que tirava o aparelho, ela não conseguia respirar sem o aparelho. Aí fizeram a tráqueo, ela acordou da cirurgia, tudo. Aí a hora que ela me viu assim, dela deu um sorriso, só que não saía a voz, né? Aí ela olhou para mim e falou assim, tipo assim, me perdoa. Eu falei, mãe, você já tá perdoada. E eu te peço perdão. Daí ela já tava em si, né? Falei, eu também te peço perdão. Falei, eu te amo. Foi a primeira vez que eu falei, eu te amo pra minha mãe. E dei um beijo na mão dela assim, e ela deu um beijo na minha. E tava eu e a Sofia nesse dia. Aí, passou acho que uns 2, 3 dias, ela faleceu. Ela veio falecer. Era um domingo também, uma semana antes do aniversário dela. Daí eu lembro que eu acordei, tava fazendo café, meu marido veio, me deu um beijo, ele olhou no micro-ondas assim, o horário era 8h18. E ele conversando comigo, não demorou muito, meu celular tocou. Aí eu vi o número do hospital. Falei assim, atende que minha mãe morreu. Aí minha mãe foi. E aí foi a virada, tipo assim, porque quando você libera o perdão... Não é pra pessoa, é pra você. Entendeu? Tipo, sai aquele peso da gente e você começa a enxergar a pessoa de outra maneira. A maneira que eu nunca olhei pra ela. Entendeu? Daí, e todos esses dias também, que eu tava lá no hospital, eu já enxergava ela de outro jeito. Entendeu? Com outro sentimento, coisa que eu não tive. Aí, tipo assim, o perdão é libertador. Libertador. Eu falo assim, que às vezes eu olho, eu choro. Aí eu lembro da frase do padre. Os momentos que eu poderia ter. Esse é o ponto maior, assim, do perdão. Faz refletir bastante que a gente não é nada. Que a gente tem que pedir perdão sempre, né? Por Sim. amar. Que daí hoje em dia eu queria ter ela lá. Mesmo estressando com o cigarro, Sim, né? Brigando. Mas eu queria ter ela lá. É porque foram 10 anos que você conviveu com ela, né? Ela, um pouco debilitada, mas... Não, antes não. Não. A debilitação dela foi esse ano mais. Foi que agravou, foi esse ano. Então teve a oportunidade, né? E eu durante... não tive. Você... Eu tive e não tive. Não quis, né? Não quis ter. E quando você olha assim, tipo, pra trás... Hoje em dia, como você falou, hoje em dia você não chora mais, não é mais de remorso. Não. Mas bate, assim, uma saudade de, tipo, algo que poderia ter vivido? Sim. Daí parece que tudo faz lembrar. Ela gostava de arroz papo. E meu arroz não é papo. Daí parece que depois que ela morreu, meu arroz vez quando fica. Daí a Sofia, a avó ia gostar desse arroz, hein? Tipo, tudo que ele faz, daí lembra do que ela gostava. E aí tem uma senhorinha lá também, que ela gostava muito dessa senhorinha. E foi a que eu mais briguei com ela lá da rua. Na verdade, foi ela a única senhorinha que foi no velório. Ela e a outra vizinha lá. O resto que dava cigarro, ninguém foi no velório. Ninguém apareceu. Não. Ninguém foi no velório, tipo assim, não julgando, né, a pessoa, mas, igual falam, né, pra fazer o mal, todo mundo tá ali, né, mas na hora de acolher alguma coisa, não tá. E essa senhorinha, no primeiro dia que eu servi, essa senhorinha tava. Você acredita? E ela nem tipo, sabia. Nem sabia, ninguém sabia ali. Tipo, ninguém sabia. E a minha mãe era muito apegada com ela. Essa senhorinha fazia minha mãe fazer caminhada, sabe? A senhorinha eu consigo olhar ela hoje em dia assim com os olhos diferentes, assim, sabe? Porque pra ela não tava fazendo mal. Tava ajudando uma amiga, né? Tadinha, né? Ela não tava podendo fumar, né? Entendeu? Hoje em dia eu consigo olhar ela de outras maneiras. Sim. Ela. Mas os outros ainda não. Ainda não. Mas vai vir esse perdão aí também. Mas eu acho que o principal, assim, tipo, entre eu e ela, o amor que a gente
Sim. E quando ela te pede o perdão ali também, você sentiu também que ela também tava tirando um fardo também. Sim. A minha mãe, ela, igual eu falei, né? Ela sofreu demais na vida dela. Então, ela muitas vezes, muitas coisas ela não conseguia falar. Que eu comentei que meu irmão não fala com ela, porque assim, a gente já teve o abandono na infância, né? E ele morava com ela lá ela trabalhou numa casa muito famosa aqui em Salto, né? De uma família muito, muito rica daqui de Salto. E teve um assalto muito feio lá. Cortaram a perna do homem, deixou. Não, cortou a perna da mulher, deixou o homem cego de um olho. E a minha mãe presenciou tudo aquilo. Aí minha mãe fugiu. No outro dia ela já não queria mais ficar na casa. Talvez ela tivesse uma síndrome do pânico, alguma coisa, e só que também não procurava ajuda e também talvez não entendesse, né, o que era aquilo. E ela fugiu e deixou meu irmão lá naquela casa. Aí, rico, você sabe como que é, né? Não, nem todos, não posso julgar, né? Nem todos. E aí começou a humilhar ele lá. Daí ele sentiu 2 vezes o abandono, né? A rejeição. Sim, foi 2 vezes. Entendeu? Então eu também não tiro, tipo assim, o tempo dele acho que de perdoar também vai chegar. Entendeu? Quando ela ficou doente, eu avisei ele, falei assim, ó, eu sei que você não vai querer ver ela, mas ela tá no hospital, tal. E eu e meu marido falamos. E ele não quis mesmo. Mas no dia do velório a gente falou. E engraçado que na hora que foi passar o cortejo, meu irmão trabalha no teatro ali, né? E ele também fuma. Ele também fuma. Ele tava na rampa, fumando. E aí, bem na hora, ele virou assim pra trás e o carro o carro de funerária passando. E ele ficou olhando. Eu acredito que Deus tocou no coração dele. Sim, com certeza. Eu acredito. Tipo assim, acabou, né? Como você falou, teve a oportunidade, né? Mas vai vir, com certeza. Vai vir, perdão. Tenho certeza disso. Talvez já tenha vindo, só que assim, eles. Eu falo que eu sou diferente da família, assim. Eu falo o que eu sinto, e a minha família inteira não é assim. Entendeu? Eu sou ovelha branca. Sim. Diferente da família, entendeu? De se redimir. Eles são muito orgulhosos, minha família inteira, muito orgulhosa. Meu pai não fala comigo até hoje. Então, daí eu ia falar sobre o seu pai. Então você não conversa com seu pai até hoje? Se ele passar, ele tiver de bom humor e falar bom dia, eu falo. Se ele não falar, eu também não falo. Entendeu? Só que antes eu sentia muita dor. Hoje em dia eu não sinto mais. Porque eu perdoei ele, tipo, por dentro, assim, já. Não julgo o que ele passou na vida dele. Hoje você procura enxergar, assim como você enxergou a sua mãe, você enxerga as dificuldades que seu pai teve também. Sim. Daí hoje em dia, tipo, no dia da eleição mesmo, a gente foi votar, daí fomos tomar café e por coincidência ele tava descendo a padaria. Daí ele olhou, falou bom dia, ele viu eu, o Mumu, a Sofia. Falou bom dia, eu falei bom dia. Antes meu coração ardia, assim, sabe? Mas ardia mesmo. Hoje em dia não. Hoje em dia é paz. Paz que eu sinto. Ah, graças a Deus. Né? Graças a Deus. Quando você fala em paz, a gente traz junto a cura, a libertação. Sim. Hoje em dia, quando você... É paz mesmo. Não tem mais rancor, remorso, sentimentos nenhum. Sentimentos ruins, assim, por dizer. Nenhum. Antigamente tinha. Hoje em dia, graças a Deus. Nenhum. Mas se você tivesse a oportunidade de poder conversar com ele, você falaria tudo que você sentiu ou sente? Não sei. Não sei. Meu pai é muito esquisito, assim, sabe? Ele já teve contato, daí depois não teve. Quando eu fiquei grávida do meu menino, ele ficou 15 anos sem falar comigo. 15 anos. Ele não aceitava que eu engravidei. Aí, depois ele voltou. Aí tem um outro tio meu que tentou juntar todo mundo da família. Conseguiu, uns 2 anos. Daí depois já... Bagunçou, né? Entendeu? Então, não sei se eu... Acho que é só se fluir mesmo, assim, alguma conversa, assim. Mas não sei se ele aceitaria também ouvir.
o jeito dele, o gênio dele, sabe? Uhum. De nunca estar errado das coisas. Sim. E daí, você falou que aquela fé veio... Foi tudo mais ou menos junto. Foi mais ou menos né, com a sua mãe doente, no hospital. Que eu vi o agir de Deus, né, na minha vida, assim. O agir de Deus na minha vida, da minha família, né? A força, assim, pra mim, a força que a família até de fora, né? Eu falo, o grupo ali, que a família, que Deus me deu, meus amigos próximos, tá junto. Então, eu falo assim, Deus agiu na minha vida. Deus agiu. Deus agiu, assim, até na questão do pagamento do velório, que eu não tinha R$1, tipo assim. Então, eu falo assim, então a gente vê o agir de Deus, sabe? Sim. Na vida da gente. Nos mínimos detalhes. Nos mínimos Deus detalhes. cuida mesmo, né? Deus cuida. Deus cuida muito. Uhum. E tem esse terço aqui, a tia vai dar risada da história. Eu tinha acabado de pedir pro tio fazer um terço da Desatadora dos Nós. O tio fez. E ele entregou, daí foi que a minha mãe faleceu. Eu pus o terço na minha mãe. Aí o tio chegou lá com a tia, eu falei assim, olha lá, ela tá levando uma coisa sua, né? Aí nós depois, né, de tudo acontecido, daí eu não consegui ir no curso lá de ministro, né? Por conta do luto, né, tal. Aí, outra semana, chega a tia no final do curso, na rua de casa, né? Que daí a gente subia junto, né? Os dois continuavam e eu virava. Ela assim, tó, com um negocinho enrolado assim, ó, o tio mandou fazer outro, fez outro pra você. Aí esse aqui, fala que é minha fortaleza. Aí eu lembro que, tipo assim, ela foi com o tercinho. E as pessoas, né? Eu falo, as pessoas, a força, o gesto que tem com a gente, assim, o carinho nos mínimos detalhes, né? Nos mínimos detalhes. Sim. Tanto nos momentos bons quanto nos momentos ruins, os cuidados que a gente tem. E é Deus que manda, né? É Deus que manda. É Deus que manda. Viu? Daí, o convite para o Ministério da Eucaristia veio logo após também. Daí quando a minha mãe tava doente, eu já tava fazendo curso. Sua mãe estava doente, você já estava fazendo curso? Já tava fazendo curso. E daí você teve a dor do luto, e daí você... eu não fui, acho que 1 ou 2 semanas aqui que eu não fui. Foi 2 semanas. 2 segunda-feira, que daí eu não fui. Uhum. Que tava meio... E a hora que vocês se formaram, como chama, Gui? Investidura. Investidura. Quando foi a investidura, qual que foi a emoção, a sua sensação? É inexplicável. É. A investidura já é inexplicável. Daí o primeiro dia que eu servi assim, aí foi... É demais. É demais, assim, você fala assim, nossa, né? Tá levando Jesus ali. Uhum. É maravilhoso. Maravilhoso. É inexplicável. Inexplicável. Então bate o nervosismo, não é igual... Agora eu tô ficando um pouco menos nervosa, né? Bate o nervosismo, tudo assim, porque não é qualquer um, né? Você Sim, tá não levando, é qualquer né? Um. Literalmente. Maior, né? E quando você recebeu o convite do diácono, no seu íntimo, você falou, poxa... Eu não achava que eu era digna, né? Imaginei. Eu acho... Cara, mas tem como, né? A gente mesmo se julga, né? Fala assim, nossa, olha o que eu tô fazendo, olha o que eu tô vivendo, olha, tipo, os momentos de raiva. Né? Mas aí, como fala, né? Ele capacita os escolhidos. Né? Exato. Ele capacita. Eu falei assim, se ele chamou, ele tem um propósito muito grande na minha vida. Com certeza. Ele tem um propósito muito grande. E eu tenho um compadre, assim, que eu falo que ele é meu irmão emprestado, assim, que é o padrinho da Sofia, né? Uhum. Ele... tanto é que quando eu comecei a postar os negócios do podcast, ele já começou a seguir, né? E aí eu falei assim, isso, compadre, você siga que você vai ver testemunhos maravilhosos. Nunca imaginei que um dia eu ia estar aqui. Aí eu peguei e mandei mensagem hoje, eu falei hoje só pra eles que eu fui chamada, pedi para eles fazer oração, né, tudo, e mandei quando minha mãe, fazia 1 mês que minha mãe faleceu, eu postei uma foto e um texto, sabe, no Instagram. Eu não sou muito de ficar compartilhando esses tipos de coisa, né, de sentimento, assim, no Instagram. Sim. Mas aquilo eu achei que eu precisava colocar.
E ele pegou e falou assim, que o discernimento que eu tive, né, do perdão, né, tal, e que para eu honrar minha mãe, eu tinha que impactar um maior número de pessoas. Ele falou isso. Uhum. Aí eu mandei o print para ele do que ele tinha escrito, né? Sim. E falou assim, quando eu fui chamada, eu só pensei na sua frase para impactar. Tipo, talvez alguém precise ouvir, né? Que a gente tem que perdoar enquanto as pessoas estão aqui. Uhum. Que depois que vai, só resta saudade. Só resta saudade. E às vezes muitas pessoas, talvez por causa, às vezes de rancor, às vezes de ser orgulhosa, ela não vai se permitir. Do orgulho perde o time, né? De pedir o E daí, perdão. pai, Aí se culpa. daí Aí se a culpa. pessoa se afunda mais, porque fica pensando como poderia ser. Que nem a tia tem os pensamentos de como poderia ser com a mãe dela, mas de um ponto positivo. Porque Exato. perdoou, sentiu o amor, né? Ela teve a oportunidade Tipo, de perdoar em vida, né? Isso, perdoar em vidas. Tem muita gente que não dá esse perdão e fica se martirizando. Que nem o Gel falou da avó dele, que ele perdeu a avó dele e não deu perdão. Ele se sentiu perdoado depois, Sim. que pode acontecer com seu irmão. Sim. Mas ele se martirizou por muito tempo, se sentiu culpado. Se puniu, né? Se puniu. Isso aí se torna uma bola de neve maior. Tem muita gente que é assim, mas que nem a tia disse, uma hora chega. Porque a pessoa vai percebendo, mesmo que demore, percebe que... E falo, o perdão é libertador, que nem... O perdão é amor. Você perdoa, você ama. Que nem você sente essa paz, sente esse amor. Então, é tudo no tempo de Deus, né? Sim. Se Deus falar, eu quero isso, vai acontecer isso. Da forma que ele quer. É. Inclusive, a Grace comentou aqui, que foi inclusive o padre falou pra ela que o perdão é uma decisão, né? Uma decisão. E não é uma decisão fácil, não. Não. A gente pode estar achando, vou decidir perdoar, mas não. Porque você pedir perdão pra pessoa é você se humilhar, né? Sim. Você se humilhar pra pessoa e... Pra que seja de fato de coração, né? Não seja só da boca pra fora. Pra né? fora. E parabéns por essa decisão, essa escolha, porque eu tenho certeza que não foi fácil. Não. Só você e Deus sabe as dores que você deve ter sentido quando criança e até Agora. até o As momento. graças, né? A fé da tia fez Deus agir e dar essa graça, porque é só ele, né? Porque a gente, ser humano, não tem esse poder, essa graça de perdoar. Deus quis e a fé da tia fez ela gerar esse amor. Exato. Porque é uma sementinha, né? Vai, mesmo longe, com a fé que tem, essa fé vai crescendo para você colher esse fruto que é o perdão. Sim. Então é a fé da tia que fez essa graça maravilhosa que explode até hoje. E que nem a tia falou, número de pessoas, tenho certeza que muitas pessoas vão se identificar com a sua vida, com tudo isso que a senhora passou, porque tem muitos que passam por isso, pelo abandono. Sim, exato. Pelo abandono. Tem gente que convive comigo que tem esse abandono e, tipo, é difícil, né? Principalmente de uma mãe. Sim. Mãe, tipo, carregou você no ventre e, tipo, o abandono deve ser, tipo, muito difícil. Tenho certeza que a nossa meta já foi alcançada, tenho certeza. E eu agradeço por isso, tia. Porque a nossa meta é pelo menos salvar uma alma. E tenho certeza que vai salvar muitas. Seu testemunho. Gente, eu falo assim, tem gente também, hoje em dia, tecnologia, correria do dia a dia, tem o abandono com os próprios pais dentro de casa. Eu ia falar exatamente isso aí. Às vezes não é o abandono físico, né? Mas é o abandono emocional, né? Sim. Que os pais na correria de só buscar o dinheiro, de construir, esquecem de pequenos gestos com os filhos. Aquela, a gente escuta muito falar, querer lógico, os pais, eu acredito que todos os pais vão querer isso, querer dar o melhor pro seu filho. Isso. Só que a às gente vezes erra, né, querendo acertar, né? Mas o amor é tudo, né, Sim. pra eles. A maior parte do dia como que é?
busca as riquezas, né? E perde as riquezas. Porque busca o dinheiro, porém perde o que tem mais valor, que é o tempo e família. Sim. E Grace, eu tenho certeza que é a primeira vez que assim podemos dizer que você conta essa história em público. Assim, Assim, pra mais público, gente. pra mais gente. Tenho certeza que a gente vai ouvir o seu testemunho muitas vezes ainda, se Deus permitir. Amém. E você vai salvar muitas almas através do seu testemunho. Amém. Porque hoje eu ouvi no YouTube que Deus não quer que ninguém sofra. Tenho certeza disso. Sim. Mas Deus permite o seu sofrimento, que através do seu sofrimento você vai atingir muitas pessoas. Sim. Tenho certeza disso. Sim, é um aprendizado, né? Sim. É um aprendizado. E também é interessante também ressaltar, para as pessoas que irão assistir, que estarão assistindo, é que nem sempre, assim como você teve a oportunidade de perdoar sua mãe em vida, ou um amigo, ou um irmão, um avô, um filho, nem sempre vai ter a oportunidade de ser em vida, mas que abra o coração e peça esse perdão, Sim, né? sim. Também que se não teve a oportunidade de ser em vida, né? O dela, tipo, foi no final, né? Foi no finalzinho. Foi no final. Uhum. Foi no final. E, tipo assim, eu tô deixando Deus agir, assim, de eu entender o que ele tá falando pra mim, né? E eu sentia que ela tava indo. Uhum. Não tinha como ela não estar, entendeu? Sim. Não era só por causa dos médicos falar. Os médicos sabem também, né? Quando vem como fala? Eles falam finitude, né? Da pessoa, assim. Mas eu sou leiga quanto a isso. Mas, assim, eu sentia que era a hora dela descansar e que eu precisava fazer aquilo. Pra mim e pra ela. Só tava esperando esse momento, né? E talvez ela também precisava, né? Sim. Muito. Sim. Talvez ela precisasse mais do que você, né? Uhum. Porque a gente pensa assim, o quanto ela não se culpou por não ter criado a gente. A gente não se coloca no lugar da pessoa, a gente não sabe o que a pessoa passou, não. A gente não entende o que tá por dentro da pessoa, né? Sim. Só que como ela era uma pessoa fechada, ela também não falava, não tinha essa que a tia falou de ser espontânea e O hábito de ser. ser a ovelha branca da família. Então, Uhum. era o que ela precisava. O perdão foi mais pra ela também, mas quando tem o perdão, ele transborda e afeta muitas pessoas. Às vezes ela falava, tipo, se chegasse alguém lá em casa, ela falava pra alguém, sabe? Assim, eu queria falar com a Grace. Daí a pessoa vinha falar pra mim, eu falava assim, se ela quisesse, ela não agia desse jeito, sabe? Assim. Ela não fazia eu sofrer desse jeito, ó, pra você ver. Então eu também não tinha a coragem de falar. Sim. Ela não tinha. Ela não tinha. Eu também era assim. Hoje em dia, tipo, que eu consigo mais expor os meus sentimentos, mas eu também não conseguia expor. Eu aguentava muita coisa calada, eu não conseguia falar o que eu sentia. Era durona. Porque também é algo cultural, né? Que a forma que você foi criada foi dessa forma. Sim, então, sim. Né? Não era de falar muito assim, né? As coisas. E nisso tudo, como eu falei algumas vezes, a gente tem. Eu falei, depois a gente vai falar do seu filho, do seu filho, do seu filho. A gente falou bastante da Sofia, mas você tem um filho aí também. Tem um filho também. Mora com você. Mora comigo. Eu não imaginava que ele morava com você. Mora comigo. Você tá tendo. Você usou essas palavras. Posso usar? Você falou sobre a batalha espiritual com o seu filho. O que acontece com você e o seu filho? Como que é? Primeiramente, como que é o relacionamento de vocês? A gente sempre foi muito apegado. Certo. E eu sempre coloquei ele numa cúpula, no cuidado, por conta dos acontecidos. Mas a gente sempre foi, tipo, a maioria da vida foi eu e ele, tipo, meu marido, né? Mas eu e ele, assim. Eu pareço bruta, assim, mas eu sou carinhosa, sabe? Tal, e daí acho que faz o quê? 1 ano e meio? Acho que faz mais ou menos isso, né? Ou 2 anos. Que ele mudou de religião. Não uma religião muito legal, né? Não julgando, né? Sim. Mas é que a gente fala assim, é o filho da gente, né? A gente, como que fala assim? Aceita, mas não concorda? Tipo, mais ou menos, não sei se é essa frase ou certo, assim. Tipo, eu não tenho o que fazer, então a minha guerra espiritual ali é meu terço, minha Bíblia, que eu vou no Santíssimo quase todo dia e peço a Deus que volte ele, tipo, pra gente, assim, né? Na nossa religião. Ele era católico também e ele caminhava com vocês? Ou
Menos. Não era de tão caminhar assim, sabe? Aham. Mas ele ia, respeitava. Hoje em dia, não, entendeu? Uhum. Hoje em dia, não. E é muito feio, assim, sabe? Sim. As coisas Aham. de lá. Tanto que dia que foi que eu mandei mensagem? Quinta-feira. Até mandei mensagem pra tia quinta-feira. Falei assim, tia, ajuda eu em oração aí. Quinta-feira foi o primeiro dia que eu levei a comunhão para uma senhorinha, né? Que a gente tem que ter um idoso para cuidar. Aí foi o primeiro dia que eu levei Jesus para senhorinha. É missão de vocês? Isso aí? Tipo, É o ministro tem que, o ministro não é tem só que servir na missa. Ah, que bacana. tem que levar a Por- Eucaristia pro Você idoso. tinha comentado, o Gui tinha comentado comigo sobre ir até o hospital, né? Com os enfermos também. Ou não? É ir pra casa. Ah, Por pra exemplo, o ser ministro não é servir na missa. O servir na missa é só o a mais. O ser ministro em si é levar os doentes. Levar Jesus para quem não pode ir. Não pode até ir. O servir a comunhão na missa é um a mais. Mas a missão do ministro extraordinário é ir até quem Sério? precisa. Eu não fazia a menor ideia de que... Não só levar a Jesus, mas levar a Sim. palavra, levar... Um conforto, ou conforto. até alguma necessidade, assim, né? De dinheiro, né? Sim. Também tudo. Se possível. Sim, Uhum. de ajuda e tal. E daí você ia levar para uma senhorinha. Eu fui com o padrinho dele de Crisma, que ele também é ministro, né? E daí E seu filho é crismado, primeira comunhão, tudo crismado. bonitinho, Fez tudo? tudo bonitinho. Daí ele decidiu mudar de religião. Eu levava ele e tal, mas sempre fazendo oração, sabe? Assim, tipo, não vou proibir, né? Que eu não posso. Ele vai de qualquer jeito, hoje em dia, ainda mais, e adulto, né? Não tem o que fazer, né? Assim, então, eu tenho que acolher ele do jeito que eu posso, né? Não concordando com, né? Uhum. E daí, quinta-feira, que, tipo, já tem essa batalha, ele tá fazendo um negócio lá que é pra fazer feitura de santo, eu não entendo o que é. Ele tá gastando mais de 20 mil reais nesse negócio. Sim. E quinta-feira agora, eu cheguei de levar Jesus pra senhorinha, né? Eu já tava meio, como que fala? Meio emocionada, assim, né? Assim, de repente eu vou ter uma oportunidade que eu não tive ali com a minha mãe, com uma outra pessoa, tipo, né? Eu tava com isso na minha cabeça com a senhorinha, sabe? Ela me olhava assim, tão bonitinha, sabe? Ela teve AVC. Mas mesmo assim, ainda ela conseguia falar. Daí o Max falava assim, ó, vozinha, essa daqui é a outra que vai vir junto comigo para trazer a comunhão pra senhora. Daí ela ficava assim pra mim, sabe? Eu falei, ai, que bonitinha. Eu falei, né? E eu com aquilo, daí a gente chegou em casa, ele pegou e falou assim, deixa eu usar o carro pra eu ir lá no terreiro, lá, né? Eu falei assim, eu tô jogando vôlei, né? Porque eu sou jovem, né? Aí, eu tô jogando vôlei, eu falei assim, eu não vou deixar de jogar o vôlei, né? Eu te levo, falei. Sim. E o Max tava lá, né? O meu outro compadre. Aí eu falei assim, eu não vou deixar de jogar o vôlei, eu te levo. Aí ele pegou e falou assim, não, eu vou de moto então. Daí eu falei assim, de moto você não vai, o documento da moto dele tá atrasado por conta dele gastar dinheiro com lá. Eu falei, com moto você não vai. A gente tem muito amigo policial, eu falei assim, a moto é presa, vai sair mais caro do que os 200 reais do documento. Eu falei, só que eu também não vou pagar o documento dele, ele também tem que ter a responsabilidade. Uhum. Ele saiu debaixo de chuva, De a de a pé. pé, Uhum. e foi. E até agora ele não tá falando com a gente. Tá, Até sem hoje. falar. Uhum. E parece coisa, agora na hora que eu tava me arrumando, ele tava lá com a namorada e falando alto, porque daí a gente tava falando do podcast, né, Sofia? Sim. Ai, mãe, eu vou colocar pra ativar tudo que não sei o quê, né? Eu fiz até pergunta lá e não sei o quê, nanana. E falando, daí eles começaram a falar altas coisas dele. Eu falei assim, por isso que a tia veio mais cedo. Pra cá, entendeu? Sim. Falei Não, assim, mas não a porta tá aberta, eu não vou deixar roubar minha paz, tirar minha paz. Mas é a minha luta espiritual, porque Sim. Batalha. Uhum. é a minha batalha. É triste. Uhum. É sua cruz, né, tia? É cruz. mais uma cruz, né? Mais uma cruz. Mas Mas Deus tá, né? Deus acima de tudo, né? É, Deus acima de tudo, sabe de tudo. E tem a hora certa pra tudo também, né? Sim. E ele também, seu filho teve uma caminhada, né? Então ele conheceu, né? Teve Ele a conheceu- sementinha plantada. Tem a sementinha plantada. Talvez não teve tem os não teve desvios, né? essa virada de chave É. ainda, mas... Não tomou abordada ainda.
Ou não chegou lá no fundo comer lama no fundo do poço. Porque a hora que você chega lá, você sabe que é só pra cima. E a única pessoa que te leva pra cima é ele. Aí você percebe tudo que você passou e às vezes Mas é só estralar de dedo dele e que nem fala, eu quero você. Ele vai te tirar de onde você estiver. Porque a gente tem o livre-arbítrio, então a gente pode ir pra onde a gente quiser. A gente tem o direito de escolha, ele te deu esse poder a nós. Mas se ele falar, eu quero você... Mas o joelho de mãe, a oração é o que mais fortalece hoje. Uhum. Porque vai tomar muito tombo, tia, vai. Precisa, né? Precisa. Precisa. Vai tomar Uhum. muito tombo, mas a hora que a oração tá sendo feita, a oração pra outra pessoa vale mais do que a gente rezar pra gente mesmo. E uma oração de mãe, Nossa Senhora rezou tanto por Jesus, mesmo em silêncio, mesmo a gente não sabendo, tipo, provas que isso, tenho certeza, na cruz ela sofreu de pé, forte, a oração dela, vendo seu filho sofrer. Mas depois ela viu a graça, então pode ter certeza que continuando o café que a senhora tem, Deus logo logo já vai dar esse estralar e vou falar, eu quero você, hein? Mas precisa aprender pra se tornar. Talvez ele não teve os tombos da vida até por conta de mim, né? De querer colocar ele numa cúpula. Numa cúpula. Uhum. De não deixar, Tá né? tomando tombo agora, né, tia? Mas daí ele foi na chuva mas coração de mãe doeu, né? Bastante. É. Aí ele não chegava, tipo, porque ele falava que ia terminar tarde, por isso que ele não queria que eu levasse ele, né? Eu falei assim, mas quantas vezes eu, né, não importa, eu vou buscar, não tem problema. Eu ponho o celular pra despertar, me liga, né, não tem problema. Mas a rebeldia, né, e ele é muito orgulhoso também, assim, sabe? Não gosta de estar errado. Sim. Aí eu acordei de madrugada, cadê ele? Não veio pra casa. Foi pra casa da namorada. Daí ele ficou lá quinta, sexta, sábado, domingo. Voltou só no domingo de noite. Voltou no domingo à noite. Uhum. Mas a oração segue firme. Segue firme. Santíssimo. Segue firme. Tem uma frase que mexe comigo, muito comigo, que foi o tema do grupo semana passada. Não, foi semana passada? Ser forte e corajoso? Foi semana passada? Sábado passado? Não, retrasado. O do passado foi o da... o retrasado, isso. Ser forte e corajoso. O seu Milton fala muito isso, né? O diácono, né? Todo dia lá no curso de ministro, ele falava, força e coragem. Aí eu lembro também que no dia que minha mãe faleceu, eu fui lá na casa dele pra ver se ele podia fazer a exéquia, né? Aí ele olhou assim pra mim com uma carinha de dó, eu falei, seu Milton, pra mim ter força e coragem, né? Ele, filha. Então, essa frase, assim... eu vim até com a palavra nela aqui, que essa é a que pega. E é isso que a gente tem que ser. Forte, corajoso, ter a nossa fé, Sim. se apegar a Deus, não deixar a peteca cair. E assim, você sempre teve inserida na igreja, sempre participou, mas agora que você tá... É recente que você tá mergulhando mesmo. Sim. Pulou de cabeça. Sim. Também era uma coisa que eu nunca imaginava que eu ia ser, entendeu? Verdade? Nunca imaginava. Nunca. Mas nunca. Tipo, podia ser tudo, menos nunca imaginei ser isso. Nunca imaginei. Sim. Foi muito forte, assim, pra mim. E ainda mais foi forte porque era aquilo que eu ouvia, né? Eu não ia levar Jesus naquela profissão. Entendeu? Exato. Verdade. Deus Já tava falando, já. As sementinhas. Você precisa levar. Uhum. E a gente tem que levar não só ele assim, né? Em espécie, né? Mas igual a no gente dia a tá dia. fazendo aqui. Na palavra, no olhar, na conversa, no carinho, no acolher. Né? E o mais engraçado é que a gente até brincava, né? Já tá no serviço ainda? Não, já saí. E ela encontrou um lugar que valoriza isso levar, né? tia? Mas não... Do serviço. Mas vocês se conheciam? Daí do grupo, né? Tudo. E aí foram rezar o terço. E você lembra que aquele dia eu pedi pra rezar o terço, o Gel foi junto lá, né? Tal, pra rezar o terço. Os de Maria. Que eu queria que rezasse o terço
por causa do meu filho. Sim. E aquele dia ele ficou em casa. Né? Uhum. Todo domingo. Aí ele saiu só no final. É incrível que todo domingo ele sempre estava na casa da namorada dele. E aquele dia ele ficou. Falei, então acho que alguma coisa tem, né? Tem alguma coisa. E daí rezando o terço a gente falava também, né? Disso daí, né? Do serviço. Daí eu falava assim, tia abandonou o serviço lá. Tia começou no serviço e abandonou. Ele dá risada. Ela falava que não tava sentindo aquilo, né? Uhum. Era muito esquisito mesmo, assim, tipo, de eu estar num lugar e falar assim, não tô me sentindo bem. Daí se tornou até piada, né? A piada interna. Nossa. Mas o mais engraçado que é onde ela tá agora incentiva isso. Sim. A patroa dela também é ministra, então ela tá no... A tia mudou de serviço. Mudou já? Ai, que gafe! Ao vivo. Ao vivo! Vai gerar meme. Ô, tia, falar assim. Faz a figurinha aí, Sandra. De novo, tia? Que gafe, gente, desculpa. Ai, que... Mudou já, tia? O que aconteceu? Corta. Não põe isso. Trocou? Mudei. Então, eu tava nesse, eu fiquei 2 meses. Durei, eu tô 2 meses no outro já, mas é uma imobiliária também. Eu só mudei de calçada só. Só de calçada? O recorde é 2 vezes. Não, mas agora vai. Agora vai. Eu acho que tem mais gente lá também. Eu plantei minha sementinha lá naquele também e agora tem mais gente ali que eu preciso. É que você tá evangelizando. Tá evangelizando. Vai virar missionária lá. Vai. Vai passar empresas? Não. Aí, ó. Vai salvar as empresas. Já tá tirando a 3ª carteira de trabalho já. Ai, Gui. Nós não conversamos isso antes, Gui. Nossa, Esqueci. que gato. Não combinou isso aí. Mas eu tô o dia inteiro sentindo que eu ia dar uma dessa. É o TDAH. Não, mas faz parte. E olha que Não, nem mas foi a 7ª palavra, hein? Não, mas essa minha outra patroa aí que ele falou, ela é ministra também e tudo. Uhum. Ela me deu minha teca de presente, Sim. entendeu? Mas eu tinha que ficar aquele tempo lá só. Era pra ser, né? Durou aquele tempo. Tá tudo bem. Eu terminei de pegar o seguro-desemprego. Aí, Gui, tadinho. Mas faz parte, Gui, faz parte. Que gafe, ainda bem que não é ao vivo. Dá pra cortar aí, ó. Ô, Johnny, salva Não, aí. esse aí vai na íntegra, esse aí vai virar corte. Esse vai ficar meme agora. Vai virar corte. Eu nunca falo nada, quando abre a boca... Não combinaram, Gui. Não combinaram. Não combinaram. Desculpa aí, tadinho, ficou vermelho de ação. Viu, ô Grace, e pra você, qual que é a importância do grupo de jovens do Filhos da Imaculada, a importância da Igreja Nossa Senhora Aparecida, que agora você, né, serve lá também como ministra? Qual que é a importância pra você, ou quão importante se fez eles estarem presentes? Assim, a importância do Filhos da Imaculada, da igreja, né, do sentido da nossa fé, o servir, né? Você vê como é bonito, né? Os tios, o jeito que eles servem. Você está disposto ali a trazer as pessoas para Jesus, principalmente os jovens. Isso mexe muito comigo, assim, os jovens. Então, eu acho que continuar ali essa missão, que essa missão é maravilhosa. A missão dos Filhos da Imaculada é maravilhoso, assim. E Deus, né? A gente não é nada sem Deus. A gente não é nada sem Deus e sem nossa mãezinha. Mas eu acho assim, o sentido da nossa vida, né? É o servir. Servir ao próximo. Do jeito que você pode, né? Exatamente, do jeito que você pode. Fazer o melhor que você o melhor com o que você tem para as pessoas, né? O próximo, né? O se doar, né? O se doar o seu 100%, né? O seu 100%, ou o meu 100% é diferente do seu, que é diferente do Gui, que é diferente do Sandro. Isso. É dar o seu 100% ali para Jesus, né? Para Jesus. Que você seja uma ferramenta usada, né? E agora você também tá fazendo uma outra coisa que agora você também resolveu fazer aula de canto.
que eu já fui já lá no grupo, já peguei algumas vezes você já cantando lá. Uma vez só. Agora eu tô ensaiando bonitinho. Agora eu tô lá com o Igor. Foi só uma vez? Foi. Uma vez só. Daí agora eu tô... Hã? A idade tá batendo. Não, porque daí depois eu acho que já veio a festa de Nossa Senhora Aparecida. Ela cantou uma vez. Só cantei no... Não, mas então, daí eu gosto não, de dançar lá também, é. Não, sim. Mas por que eu tava na dúvida se era uma vez ou não? Porque daí agora duas últimas eu não consegui ir, tá indo? Por causa do... A última foi a CC e a outra foi... Exato. E daí a anterior já era a festa da Nossa Senhora Aparecida. Isso. Mas Aí daí teve dois sábados também da festa que não teve o grupo, né? Exato, é. Faz tempo que eu não vou, hein? Tempinho? Rapaz, tem que ir sábado. Eu acho que o último que você foi, eu sentei atrás de você, que era o Hernani da... Foi, verdade, É. verdade. Nesse aí você não Eu cantou? tava atrás de você. Não, eu tava atrás de você. Aham. Acho que você ouviu minha voz lá atrás. Mas agora tá fazendo aula de canto. Tô fazendo aula de canto. Com o Igor. Mas assim, você já sabia cantar? Eu sempre gostei. Sempre gostou de cantar? Sempre gostei. Daí, um belo dia, você falou, posso cantar? Como que foi? Eu te Daí eu convidaram? falei pra tia lá, falei que eu queria participar do ministério e tudo. Daí eu Aham. cantei esse dia e tal. Daí eu falei assim, mas eu vou me aprimorar, né? Tudo. Daí eu comecei a fazer Tá fazendo aula com o Igor? com o Igor. Que bacana. Toda quarta-feira. E em breve volta a cantar no grupo? Logo, logo vai ser salmista. Olha, que pessoa. Imagina. Salmista é uma responsa, hein? É. Tem até, a gente já tem até uma data marcada pra apresentar lá do Igor. Ó, pensa, 2 aulas já e a gente já tem até data. Todas as pessoas que cantam lá, daí vai fazer uma apresentação Que bacana. em dezembro. Uhum, que bacana. Daí, convida. Vamos convida. convidar todo mundo pra ir Convida a gente. participar. Tem uma doutora aí também que estão tentando puxar pra cantar, não estão conseguindo Vixe não. Maria. Verdade? E eu, particularmente, eu acho que canta bem, mas É que eu nem e a Aquele Elisângela, a desafio. gente tá tentando puxar, mas tá É que nem difícil. o desafio do copo lá nas coisas, né? Pode Quem quebra o estourar, ó, copo. quebrar o copo? Ah, mas é legal, é legal. É bom, muito bom cantar. Pra Jesus ainda melhor ainda. Pra Jesus é melhor ainda, né? Uhum. E agora, você gosta de ouvir todo tipo de música, mas acredito que agora virou já música de paixão, música de igreja, música católica. Eu chego lá em casa, tipo, vou É igual lá em fazer casa. meu serviço, vou cantando lá. É a mesma coisa, lá em casa, lá, eu e a Ana, a gente era pagodeiro, né? Agora faz tempo que não toca um pagode lá dentro de casa. Ah, Né? eu também sou, daí quem coloca é meu marido. É. Ô, Grace, o pessoal mandou as perguntas aqui. Ai, Jesus. Vamos tá vendo lá. Que medo. Vamos ver. A Sofia mandou bastante pergunta mesmo. Ai, que safada. Vamos ver, porque o meu celular não carrega as perguntas. Olha, tem algumas. Tudo da Sofia. Já saco. Na verdade, a Dani Souza. Dani Souza, ela não fez uma pergunta, na verdade. Ela falou assim, quero compartilhar o quanto agradeço a Deus por tê-la em nossas vidas. Aí é minha comadre. Que bacana. É. Que bacana. Linda. Fazer eu chorar. Ó, a Elisney. É o compadre. É Elisney? Elisney, é. Ah, tá. Ele falou assim, como que você usa as experiências ruins que você teve na vida e transformar em coisas boas para a sua família? Eita, meu compadre. Tudo puxa saco esse povo. É com fé. Com fé. Com fé que a gente consegue transformar, né, as dores em alegria, em força. Palavra de Deus, né? A gente ser forte, corajoso. Sem a fé, sem Deus, a gente não é nada. Só Ele para dar força pra gente. Uhum. Pra tudo, né? Até, tipo, igual, né? Tava aqui nervosa, né? Já tava nervosa, Deus vai dando, vai Tava com a mão capacitando. gelada. É, você viu, né? Na hora de começar, a mão tá gelada. Não que ela não esteja ainda. Mas eu acredito que é a fé. A fé. Uhum. A fé é a base de tudo. A fé passa por cima de todas as coisas ruins. E o amor, né? Sim. Mas assim, você é uma pessoa. Você até, no final lá do textinho que você mandou, você até se denominou como tia louca. É. Mas tem dias que você acorda, tá pra baixo, tá desanimada.
Daí eu esqueço. Eu esqueço e deixo pra lá, entendeu? E volta a ser louca. E volto a ser louca. Volto a ser louca. Uhum. Então, né, Gui? Uma, E volto uma a ser energia. louca. Tipo, esses meus compadres aí, eu falo que a gente é uma irmandade que o Ney é amigo de infância do meu marido, né, assim, de adolescência. Uhum. E a gente é padrinho de casamento deles, eles são padrinho de casamento nosso, eles são padrinho da Sofia, nós somos padrinho dos filhos deles também, sabe? Então, Sim. é uma irmandade, assim, muito grande. Então, aí eu sou a doida, porque eu com as crianças, a Manuzinha, a filhinha deles mais nova, tem 5 aninhos, é meu grude, é meu xodózinho. Tem outro afilhadinho meu, que é meu sobrinho também, tem 7 anos, tem minha afilhadinha. Então, eu esqueço tudo, principalmente às vezes quando eu tô um pouco para baixo, eu prefiro estar perto das crianças para eu transformar aquela minha tristeza em alegria e esquecer, entendeu? Que eu falo, alegria também a gente leva a vida diferente, né? Com alegria. Porque não vai adiantar eu ficar chorando, não vai adiantar ficar sofrendo. A gente vai lembrar, igual ontem mesmo lá no meu serviço, foi uma senhorinha que fisicamente parecia muito minha avó. Uhum. Aí eu olhei assim pra ela, assim, deu vontade de eu chorar, sabe? Assim, que eu atendi ela. Daí eu me segurei, falei, opa, vamos dar uma controlada aqui. Aí a gente lembra com, assim, com amor, né? Com amor. Sim, lembrar com amor. Mas das tristezas a gente tem que transformar em alegria. Agora os estresses a gente tem, né? Mas assim, uma dúvida minha. Você sempre foi assim, alto astral, divertida, pra cima? Talvez Você fosse minha maneira de se de blindar. esconder, de me blindar. E hoje não tem mais blindagem. Hoje é espontâneo. é de dentro. Sempre foi. Sempre Aham. foi. Mas eu acho que sempre Era uma foi proteção. Mas eu sempre fui. Sim. Assim. Eu ainda brincava que eu gostava, tipo, de dançar, tudo que. De teatro, tudo eu brincava que eu era parecida. Parecida tava lá. Em tudo que tinha, eu tava lá no meio. Sim. Entendi. Sempre fui assim. Doidinha. A Tainá Maciel tá falando assim: oi, tia Gre. Sou grata pela sua vida. Amo você. Ai, que linda. A Gabi Romancini. Ela tá falando assim: um exemplo de mãe que a Virgem Maria continue sendo modelo para todas as mulheres. Ai, que linda. Ela trabalha comigo. É essa daí. Ela trabalha com você? É, no atual emprego? E eu cuido muito dela, assim. Uhum. Os pais dela, a gente trabalha no ECC junto também, os pais da Gabi. Sim. Ó, o Adenis. Um abraço, Adenis. Você vai voltar, mas não, ó, Adenis, pelo amor de Deus, virou gaúcho já, onde cara. ele foi. Nem chegou ainda. O Adenis, ele tá mandando aqui, ó. Oi, tia, boa noite, tudo bem? Perguntinha direta aqui do Rio Grande do Sul, hein? Ó, Ó, Filhos da Imaculada chegando lá no Rio Grande do Sul, graças ao Em Adenis. todas as cidades do Ah. Rio. Tá passando. Todas as cidades. Daqui a pouco ele vai ver o gráfico lá no YouTube, vai estar mais Rio Grande do Sul do que Salto, cara. já pensou? Ele mandou uma pergunta assim pra você aqui. Ele tá perguntando assim. Inclusive, a Denis, mesmo estando lá no Rio Grande do Sul, ele tá sempre participando aqui com perguntas. E no grupo nosso lá também. Ele falou assim: foi difícil pra você perdoar? E em que momento a senhora percebeu que tinha que dar o perdão? É difícil, né? Igual a gente falou. Muito difícil. A decisão, né? O perdão. E foi no momento de mais dor, né? Momento de mais dor. No momento que a gente não quer desejar pra ninguém, né? Foi sofrido. Quando você sai do hospital e vem embora pra casa porque não aguentava mais ficar sem dormir, vem embora pra casa e depois foi conversar com o padre. Ali, naquele momento ali, você já tava sentindo que... Eu tinha que fazer aquilo. Você foi conversar com o padre pra ver... Era só pra Só pra ter certeza. Só pra ter certeza. Só pra ter certeza. De algo que você já sabia. Só pra ter certeza. Talvez também fosse uma maneira de me aproximar com ele. É. Sim. A gente não entende o mistério de Deus. Até esse momento você não tinha um vínculo com ele, um vínculo Não. de carinho com ele. Permanecia essa Turrona, barreira. Foi. Eu acho que talvez foi o momento que eu precisava.
tá ali com ele, no momento de mais dor também. Também foi um momento, talvez, de cura também. Né? Sim, e de eu ver que ele não é tudo aquilo, né? Ele tem o jeito dele, daí por isso que aquela hora eu falei que a gente tem mania de falar que não gosta de alguém, Só pela... pelo jeito que às vezes a pessoa é igual a gente. Ele demonstra as coisas muito fácil, eu também demonstro. E, tipo, lógico, ele demonstra num lugar que não é muito assim, né? Mas ele demonstra, então... E eu também sou assim, então talvez me identificasse e criasse essa barreira por conta disso. E o julgamento que a gente tem, né? Sim. Que é feio demais, né? Sim, que é feio. Mas, de fato, ele é meio bravão mesmo, né? Mas é é o jeito dele. É, mas ao mesmo E o tempo... pior é que eu gosto desse jeito dele. Na primeira impressão, dá uma assustada. Né? Ele passou no meu novo serviço também lá na frente, ele viu eu e a Gabi lá sentada, ele viu, daí ele... Oi, eu falei, benção, padre. Daí ele abençoou o serviço lá da frente e pronto. Até abençoar. Então, ó, agora a tia vai ficar. Esse tá vai abençoado. Esse vai durar uns vai. 3 meses, se Deus quiser. Vai passar da experiência, meu. Esse aí vai, olha. Esse aí, nossa senhora. Que gafe. Ó, é que não tem foto, mas a Luana AP, ela tá perguntando se você se lembra do dia do seu batizado. Eu me lembro do dia do meu batizado. Sério? É, porque eu fui batizada com 7 anos de idade. Então conte-nos mais, porque eu fiquei surpresa agora. Nossa! Porque você sabe quem que é a Luana? Não tô lembrado, só se porque ela, também não- se ela batizou comigo e eu não sei. Eu acho que não. Você sabe quem que é, meu? Pelo nick aqui? É porque não tem foto. Não vai dar pra Nossa. Não sei saber. quem é, não. Ela perguntou se você se lembra do dia do seu batizado. Eu me Devo lembro. saber, mas não lembro. Eu me lembro porque eu fui batizada grande, eu tinha 7 anos de idade. Porque meu pai precisava casar com a segunda mulher dele. Aí os filhos tinham que ser batizados. E aí eles foram me batizar. Os padrinhos meus de batismo são os pais da ex, né? Porque agora meu pai é a terceira mulher do meu pai. É os pais Seu da... pai é o Fábio Júnior? Não. É o famoso garanhão da madrugada, que o homem chamava ele lá, Nossa, esqueci o nome do radialista lá, que chamava meu pai de garanhão da madrugada. E aí eu fui batizada lá na Matriz, com 7 anos de idade. E você se lembra? Lembro. Que bacana. Tenho minhas fotinhas lá, bonitinha lá, eu de vestidinho branco. Eu me lembro. Aos 7 anos. Curioso, depois a gente entra no perfil da Luana pra ver. E daí ela também perguntou qual que é o seu santo de devoção. Nossa Senhora Desatadora dos Nós. Você tem muito afeto por ela, Muito, muito carinho. muito. Muito, muito. Aham. Quando eu tava construindo minha casa também, né? E tava só no alicerce, aí eu falei assim pro meu marido, eu falei, eu quero colocar medalhinha, né? Da Nossa Senhora, colocar as medalhinhas, essas assim, no alicerce. E eu falei, esqueci daquilo. E a ferragem não chegava, e a gente bravo, daí deu um estralo, tipo, a ferragem era pra chegar no outro dia, demorou uma semana. Aí eu lembrei, falei assim, eu falei que eu queria pôr as medalhinhas. Eu fui, comprei as medalhinhas, eu fui com uma amiga minha lá colocar as medalhinhas, no outro dia a ferragem chegou. Olha, É, tava vai, só nunca. esperando, né? Tem coisas que não tem Não tem É explicação. os mistérios, né? Não tem explicação. explicação. Às vezes você acha assim, é bobeira, né? Tipo, é coincidência, mas eu acredito que não. Assim, a gente tem. Eu até falei isso aí aqui em algum podcast já, e falei isso aqui já pro Gui também, que tipo assim. Quando a gente não tá inserido, não tá mergulhado, a gente tenta achar explicação pra tudo e não acha, mas finge que achou. Depois você percebe que Usa nada, a razão, né? nada é coincidência, velho. Nada. Nada é coincidência. É tudo agir de Deus. É igual fala, né? Não cai uma folha sem a permissão dele. Tudo agir de Deus. E a gente que às vezes não entende. Uhum. A gente às vezes tem que passar ou por uma desavença, por uma dor, por uma alegria com alguém, ser uma alegria para alguém. Tudo permissão de Deus. Nada por acaso. Nada Sim. foi por acaso que eu passei lá 2 meses. É, nada por acaso. Nada por Tem que voltar, né? Tem que voltar no assunto. Tem que cutucar, né, Gui? Ê, tia. E a Flávia de Maria, ela tá falando qual foi o maior desafio que você já passou na sua vida? Ai,
Eu acho que a gravidez, assim, o filho, né, na adolescência, né? Que é tudo novo, né? Ser uma criança praticamente cuidando de outra, assim, Você tinha quantos anos? De 15? de 15 para 15 16. para 16. Era uma criança. Foi uma barra. Foi uma barra. Graças a Deus eu ainda tinha minha avó, né? Mas foi assim. Tudo acontecido, né? Durante a gravidez também. Sim. Sua avó sabia do que acontecia com você? Não, Não, você não deixava ela saber. Uhum. não deixava. Não sei se ela suspeitava, né? Mas eu da minha boca ela Uhum. nunca soube. Essa foi um momento mais assim, difícil mesmo. E a Sofia tá aqui perguntando como foi o seu processo de perdão. Ela falou, ai, mas eu perguntei mesmo sabendo? Eu vou perguntar lá só pra não dizer. Isso. Você abordou durante a live toda, durante o episódio todo, como foi o processo de perdão, né? Sim. Mas assim, agora a gente já tá finalizando, mas se fosse pra você deixar... Aliás, vou pedir pra você deixar um recado pra quem tá assistindo, pra quem vai assistir, ou pra quem precisa assistir. Sobre o processo do perdão, o processo de se libertar, de se curar. De repente a pessoa ela não está mais inserida na igreja, de repente ela não vai até o encontro de Deus, ou de repente aquilo está fazendo mal fisiologicamente para ela também falando, porque ela não se dá o perdão e não perdoa. Deixa esse recado para as pessoas sobre o perdão, a cura e a libertação. Perdão nada mais é que a sua cura, né? É a sua cura, antes de tudo. E pedir o perdão, né? Eu acho que você perdoar também é um gesto muito difícil, mas você admitir que você precisa pedir o perdão ali pro seu amigo, que você fez algo de errado para ele, eu acho que é um pouco pior. Uhum. Tipo, quando eu perdoei a minha mãe, assim, pelos erros dela, né? A gente fala erros, né? Quando Sim. a gente perdoa assim, porque a gente tem que entender que cada um age na vida de jeitos diferentes com aquilo que teve. Tem gente que teve coisas ruins e é alegre. Tem gente que teve coisas ruins e continua só pensando coisas ruins e querendo coisas ruins para as pessoas. E não é assim, você tem que se libertar, tem que libertar a pessoa, mas o principal é você. Você se perdoar, você pedir o perdão, que é libertador. Ou assim, as coisas fluem, né? Você tem mais ânimo, né, para viver, para ajudar as pessoas, né, nas mágoas que as pessoas têm. Tipo, se vamos supor, se alguém chega hoje em dia e reclama do pai e da mãe, hoje em dia eu consigo dar uma palavra de conforto para a pessoa, entendeu? Antigamente eu podia reclamar. Sim. Entendeu? Mas só que às vezes ainda, mesmo com a ausência, eu nunca fui uma pessoa de reclamar, assim, de alguém vir falar. Tanto é que eu sofri por conta disso, né? Tipo, de não querer que alguém crescesse porque é muito doloroso. Então, a gente tem que ser grato, né? E passar para as pessoas, eu fiquei nervosa agora, e passar para as pessoas que é momentâneo aquilo que você vive e tentar entender a história do outro. Meu pai é chato, meu pai briga comigo, mas por quê? O que ele está fazendo? O que você está fazendo? Né? Eu não consigo perdoar meu pai por tal coisa. Libera o perdão. Mesmo que às vezes a pessoa não seja, né, tipo assim, da igreja, né? Acho que as pessoas também têm essa possibilidade de ser uma pessoa melhor, independente se está na igreja ou não. Com certeza. Te aproxima muito mais de Deus. Sim. Você ser uma pessoa melhor e receber a cura, né? A libertação. Você se torna uma pessoa melhor, com certeza. Mais próximo de Deus. Só não precisar carregar aquele fardo já é um baita de um alívio que dá, né? Sim. É igual a gente falou do meu filho também. Tipo, eu perdoo ele, a escolha dele, mas tipo, por que eu vou ter mágoa dele? Não. Não, a gente tá ali rezando. Agradecer, né? Pelas batalhas que a gente tem. Sim. Agradecer. Ser grato. Agradecer pela saúde dele, pela vida dele. Sim. Pela saúde da Sofia, a vida da Sofia. Do meu esposo, todo Sim. mundo. De vocês.
Perfeito, perfeito. Grace, cadê Não, antes o presentinho? Vamos ver que você pediu. Vamos responder a pergunta. Será que o Johnny puxou? Você puxou aí? Peraí. Ele não puxou, ele só finge, pega ali. Não, daqui, ó. Olha lá. Fala aí, tá pegando bem no microfone? Não sei como é. Não, mas a gente confia que tá. Ele era intercessor contra a peste, fome e a guerra. Contra a peste, a Nossa. fome. Miyagi. Yeah. Bacana, hein? Forte, hein? Nossa. Forte. Peste, fome e a guerra. E lembrando que a peste na Europa, na Idade Média, devastou mais de um terço da população. Foi. É muita gente. Muita gente mesmo. Grace, Muito forte. todo convidado que vem aqui ganha um carinho, um presente nosso, né? Do Tio Terço Confecção. Que lindo. Né? Deus Então, abençoe. receba esse carinho, se Muito quiser obrigada. abrir, mostrar aí, porque só quem participa aqui como convidado vai ter esse é exclusividade. Ai, que lindo! Ai, meu Deus. Que lindo. Deus E abençoe. espero que você tenha gostado. Tá? Ai, sim. E Minha família. pra quem estiver assistindo, né, Gui, quiser ganhar um desse aqui, venha participar conosco, né? Entre em contato. Entre em contato, se tem uma história interessante pra Compartilha com a gente. compartilhar com a gente. Pode chamar a gente no Instagram, pode chamar no nosso Instagram pessoal, pode chamar no Instagram do Filhos da Imaculada oficial também. Pode falar com a Grace, pode falar com o Tio Terço, pode falar com o Johnny, com a Lídia, com a Ana, pode falar com todo mundo. Fala, ó, Só tem uma chegando história, na gente, eu tá tenho uma ótimo. história pra contar, tem um testemunho pra contar. Porque, tipo assim, né, Grace? Como primeira vez que você tá contando assim em público, podemos dizer assim, Sim. e acredito que muitas pessoas serão tocadas pela sua história. Acredito que tem muitas histórias assim também que a gente precisa ouvir, a gente precisa transmitir, né? Com certeza. Então, se tiver alguém que tá assistindo, que Sim, tá às sentindo... vezes o testemunho da pessoa pode ser o mesmo de outra pessoa. Exato. E pode mudar a vida de alguém. Pode mudar. Um simples gesto, cara. É. Um simples falar, né? Um simples expor, se rasgar, né? E agora a gente, em breve, lá, dando o testemunho lá no Filhos da Imaculada, lá no grupo de jovens, hein? Logo. Pregando logo, se Deus Logo, permitir. Abençoe, amém. Grace, Por vontade muito de obrigado. Deus, eu que agradeço. Espero gente, que eu você tenha agradeço. gostado. Adorei. Você tava nervosa, mas se saiu super bem. Obrigada. Se saiu super bem Ela passou mesmo. pra mim. Agora o Gui ficou nervoso no final. O Gui que tá com a mão gelada no Tadinho. final. Tá, então espero que você tenha gostado mesmo. Eu que agradeço. E volte mais vezes participar aqui conosco. E volte mais vezes aqui pra casa do Sandro e da Elisângela, que eu sei Pode que deixar. tá sempre aqui, A né? casa nossa, né? Gui, muito obrigado obrigada. por Obrigado. você estar aqui com a gente. Aliás, eu estou aqui com vocês, né? Eu que agradeço. Johnny, muito obrigado por você ter dado conta aí da produção. Dona Ana, Dona Lídia. Mandar um abraço também pro Sandro, pra Elisângela, que estava assistindo aí nos bastidores aí. Muito obrigado a todos. Grace, muito Eu obrigado. que agradeço. Agradecer a todo mundo que assistiu. Também mandar um abraço para nossos patrocinadores, que é a Lei Stories, o Tio Terço, o Germinari Pilates, Os de Maria e Auribix Pizza, né? Que sempre manda uma pizza deliciosa pra gente aí, né, Gui? Então, muito obrigado a todos. Pessoal, se vocês ainda não curtiu, dá tempo, se inscreva, compartilha, já segue a gente lá no Instagram. Segue o Filhos da Imaculadas, filhosdaimaculada.fc também. Segue o time de futebol dos meninos. Segue o Filhos da Imaculada Oficial. Grupo de jovens todo sábado, depois da Santa Missa de sábado, tá? Começa a missa. A missa começa às 7. Depois tem o grupo. Depois tem um grupo aí inserido. Então você vem pra missa, depois já fica... Segue no Stories que tenha quando tem grupo ou não. Sim, sempre vai ter. Sábado agora. vai ter Aqui, na verdade, como o pessoal tá assistindo, mas eu tenho certeza que vai ter Mas grupo. acompanha nos status que vai ter Informações. Tá certo. Muito obrigado. Boa noite, Grace. Muito Boa obrigado. noite, eu que agradeço. Boa noite a todos e tchau.